com o Zou narrando uma história fantasiosa ali entre um coelhinho tímido e uma coelha guerreira. Detalhe, meus amores, o Petit, que é o diretor de Hidden Agenda, ele adora passar paralelos e isso pode ter sido um deles. Ou seja, gente, talvez eles já tenham contado pra gente por que o Zou começou a gostar da Nita, né? Talvez ela tenha ajudado ele em algum momento que ele precisava. O outro paralelo é óbvio, né? Que o coelhinho tímido não tem coragem de declarar os seus sentimentos ali pra coelha guerreira, né? A gente viu que o Zou mal consegue interagir com a Nita. Mesmo que a coelha guerreira acaba tendo um noivo, gente, que aqui seria a Nita namorando o Joke, mesmo depois que eles terminaram. E o Zou, que é o nosso coelho tímido, não conseguiu se declarar pra Nita, né, gente? Ele manteve ali os sentimentos dentro dele. E o Joke faz questão ali de escutar a narração do Zou, né, gente? Eu também faria a mesma coisa, porque eu acho que o Dunk tem um vozeirão do cacete e eu poderia ficar horas escutando ele falando. E algo sobre o Joke é que ele utiliza, e muito bem, as oportunidades que a vida dá pra ele, né, gente? Então ele virando para o Zou aqui e falando que o Zou atrasou ali 5 minutos, que ele vai pegar os 5 minutos dele de volta, pensada na parede, né, gente? Já pressionando aí. O Zou contra a parede, gente, enquanto olha pra ele com aquele olhar felino de que eu vou te devorar inteiro. E aleluia, né, meus amores? A gente já começou ganhando muito com esses dois, né? Uma ótima química do Jong e do Dunk. Só que o Zou não escuta as provocações do Joke calado, né, gente? Ele geralmente enfrenta ele de volta, né? E aí, meus amores, o Pat fala para o Zou que ele está quase saindo ali da faculdade, que ele precisa se declarar logo pra Nita, senão ele vai perder essa oportunidade aí. Já tem muito tempo que ele tem crush na Nita e tal. E ele incentiva o Zou a pedir ajuda para o Joke, que é o ex-namorado da Nita. E aí o Zou fica pensando, como assim você quer que eu peça pro ex dela me ensinar a conquistar ela? Como assim, pai? O Pat fala que o Zou deve ter se dado muito mal no teste, porque ele não conseguia parar de olhar pra Nita e tal. Aqui eles ficam falando da Nita e do Zou. Além disso, gente, eles metem pau no Joke, né? E as caras que o Joke fazia aqui enquanto ele escutava, a gente ri muito. E a cereja do bolo, depois que os amigos do Zou descem, o Joke já vai sentar perto dele ali e ainda debocha, né? Ah, é porque você e seus amigos estavam falando baixinho, né, gente? Maravilhoso, cara. Eu amei o Joke. E detalhe, gente, ele já chega, já é abraçando ali o pescoço do Zou, entendeu? Porque o Joke é assim, gente. Não tem a intimidade, mas vai forçar a ter, entendeu? Descarado que só ele. E aí ele tenta oferecer a ajuda dele para o Zou, né? E o Zou fala pro Joke não se preocupar, que ele cuida dos seus próprios assuntos, que não é da conta do Joke. O que acontece aqui, gente, é que o Pock, ele é um amigo do Zou ali, do clube de debate e tal, e aí ele acaba assustando o Zou ali, que derrama café nos pôsteres ali do clube de debate. E eles falam que eles vão arranjar problema com o Wave, né, gente, que pelo que eu entendi é o líder do clube de debate, né? E o Zou chama o Pock ali pra comer com ele, né? E o Pock fala que ele já tem compromisso, né? O Zou fica falando que o Pock não tem mais tempo pra ele e tal. Esse compromisso que o Pock tem deve ser com o namoradinho, né? E aí, meus amores, o Zou acabou seguindo ali o conselho do Joke, né? Tanto que o café que o amigo dele acabou fazendo ele derrubar nos pôsteres aí do clube de debate, o Zou tinha comprado pra Nita, porque o Joke disse pra ele que a Nita gosta de café, né? O Joke até comenta que o Zou não gosta de café, né? Ou seja, o Joke já sabe algumas coisas aí do Zou, gente. Por quê? Porque tá de olho nele, entendeu? O Joke não engana ninguém. Quer dizer, ele engana o Zou, gente. Mas aí é outra coisa, tá? Falando um pouquinho mais do Joke, gente, eu entendi que a forma que ele encontrou aqui pra disfarçar barra esconder os sentimentos e a atração que ele tem pelo Zou, ele fez isso por meio da arrogância e da grosseria com... Ou seja, meus amores, o Joke é o oposto do Zou. E pra mim, gente, quanto mais ele se aproxima do Zou, mais ele gosta, mais interessado ele fica e mais bruto também. Inclusive, mais duro ele é aí com o Zou, ó a malícia, entendeu? É muito complicado, eu sei, não é só você não saber reagir perto do seu crush, mas também tentar esconder dele o que você sente. E o Zou fica olhando pra Nita ali de longe, o Joke fala que ele não consegue nem se aproximar dela, como é que ele vai dar em cima dela, né? E ele senta ali do lado da Nita, gente, ele tá provocando o Zou de propósito, tá? Ao mesmo tempo que ele quer deixar claro para o Zou que ele precisa da ajuda dele pra poder flertar com a Nita, né? E aí, meus amores, veio esse momento de bilhões, que é essa virada de pescoço que o Joke dá aqui, disfarçar que ele não fica olhando para o Zou e ao mesmo tempo provocar o Zou, gente. Essa virada de pescoço no estilo de bicha má gostosa e convencida, gente, o Joke sabe muito bem como perturbar aí os neurônios do Zou. E aí os amigos do Zou empurram ele literalmente pra cima da Nita ali, né, pra ele ajudar ela ali a carregar uns documentos e tal. A Nita fala que ela vai carregar sozinha, né? Nem era muita coisa, inclusive. Só que aí o Zou fica insistindo em ajudar ela fala que não precisa, o Zou vai insistindo. O Zou acaba dando um puxão, Brasil, e cai tudo no chão, né? Ele rapidamente ajuda a catar ali. E aí o Joke aparece, percebe que o Zou estragou tudo, né? Eu sinto, gente, que ele tentou ajudar o Zou aqui, mas o Joke é meio lelé das ideias, né? Ele é doidão. Então resultou nisso aí mesmo, né, gente? Do Zou ficar ainda mais puto com ele do que ele já tá, né? E aí o Zou começa a beber todas ali, né? Eles estão no bar
onde o Joke toca. E aí a Anitta aparece, né? Parece que a Anitta e o Joke são amigos, gente. Então continua bebendo, achando que ele estragou as coisas com a Anitta. Os amigos dele, Brasil, chamam o Joke ali e pergunta pra ele se ele realmente pretende voltar com a Anitta, né? O Joke fala que ele não vai responder. Os amigos dele falam pra ele parar de ser mesquinho, né, gente? Mas o Joke não é que ele tá sendo mesquinho, tá? Ele tá sendo um pouquinho, gente. Mas o motivo dele não responder aqui é porque quanto mais ele manter o Zo na dúvida, gente, mais o Zo vai ficar perto dele, né? Pelo menos é isso que ele pensa. E é exatamente isso que ele tá fazendo aqui, gente. Porque na hora que ele vai provocar o Zo, gente, ele aproxima muito o rosto dele do Zo. Ele provoca o Zo, né, gente, falando que o Zo é um covarde, que ele não tem culhões ali, o que deixa o Zo bastante puto. Porém, meus amores, segundo depois já tá seduzindo o homem, né? Ele levanta as mãos ali como se dissesse, eu me rendo, eu quero paz. Mas o sorriso de canalha nesse belo rosto dele, Brasil, sabendo bem o poder que ele tá começando a ter sobre o Zo, meus amores. Eu dei um berro aqui, gente, não sei vocês. E aí o Joke acaba cantando uma música ali de uma pessoa que tá apaixonada pela outra, mas não consegue se declarar aí, né? E o Zo acha que o Joke tá caçoando da cara dele, que tá provocando ele de propósito ali, mas na verdade, gente, essa música que o Joke cantou, pra mim, ela encaixa muito mais no Joke em relação ao Zo, né? Ou seja, o Joke também não consegue se declarar para o Zo. Mas eu entendo o Zo pensar dessa forma. Muitas vezes o Joke sorria para o Zo como um diabo travesso e gado que a gente sabe que ele vai ser, né, meus amores? Então é sobre isso. E aí o Zo entorna, né, gente? Ele vomita muito ali no banheiro. Ele fica tentando afastar o Joke dele, né? O Joke rapidamente segura o Zo aqui, tentando acalmar ele, gente. E ele dá uma segurada na cintura do Zo, que eu falei assim, gente, Jong, meu querido, tá aproveitando a oportunidade mesmo, hein? Tá, gente, eu tô brincando. Mas, gente, essa segurada de cintura específica aí do Joke, Brasil, porque ele poderia ter segurado no ombro, ele podia ter segurado em outro local, gente, mas foi justamente ali na cintura, entendeu? E encaixa direitinho, né, gente? Jongduk encaixam ali, que é uma beleza. Não tem como negar, meus amores, o Joke quer o corpinho do Zo nu aí na cama dele. Temos uma troca de olhares magnética aqui, né, gente? Eu até achei que o Joke beijaria o Zo, porém, meus amores, ele é gado e não doido, né, gente? Já que o Zo acabou de vomitar a sua alma, né? E o Zo fala que não entende porque que o Joke continua ali em cima dele, porque que o Joke jogou sal nas feridas dele. E o Joke percebe o estado que ele deixou o Zo e ele decide ser sincero aqui com ele, né, gente? Então ele fala que ele não pretende voltar com a Anitta. Ele não entende quando o Zo fala que ele esfregou sal nas feridas dele, o que ele quis dizer com isso, né? O Zo também se autodesvaloriza muito e se compara demais com o Joke. O Zo também tem isso sobre o Joke, quanto mais ele vai se aproximando do Joke, mais ele vai entendendo que essa imagem que ele criou na cabeça dele não é a realidade. Outra coisa que acontece aqui também é que o Joke se deixa levar pelos sentimentos dele, né? Então ele simplesmente vira para o Zo e fala que se ele não tem chances com a Anitta, pra ele desistir, né, gente? E ele ia completar aqui e falar, desista e fica comigo, né? Me escolha. Porém, gente, não dá nem tempo, porque vem um de esquerda ali do Zo, Brasil, que eu confesso pra vocês, eu passei pano para o Zo nesse momento sim. E o futuro coelhinho do Joke se arrepende, né, gente? Os amigos dele até falam que ele tá certo, que ele precisa ir se desculpar com o Joke, e é exatamente isso que o Zo faz aqui. Ele tenta pedir desculpas para o Joke, gente, que de primeiro momento não aceita as desculpas do Zo. Na verdade, meus amores, pra mim, o Joke tinha perdoado o Zo a partir do momento que o Zo pediu desculpas pra ele. Bem, meus amores, ele não deixaria essa oportunidade passar, né? Sabe que o que ele quer aqui é que o Zo fique indo atrás dele, né, gente? Pra ele ficar perto do Zo. O Zo continua atrás dele, ele pede desculpas ali, o Joke fala que não vai ser tão fácil, e o Zo pergunta o que é que ele tem que fazer para o Joke perdoar ele, né? O Joke fala para o Zo dar um soco na própria cara, né? Por que ele machucaria a mão dele, né? É melhor o Zo se chocar aí, né, gente? Mais prático. E aí, meus amores, o Zo ia se socar mesmo, né? Só que aí o Joke coloca a mão na frente, né? Obviamente que ele não deixaria o futuro mozão se machucar. E o Zo sorrindo todo feliz e bonitinho ali, né, gente? E o Joke consegue levar o Zo ali para o estúdio, né? O Zo começa a cuidar dos ferimentos do Joke, né, gente? Que finge indiferença de primeiro momento, mas depois não consegue mais desviar os olhos. E começando a olhar todo rendido pelo Zo, né, gente? Ele gosta muito do Zo. E aí entra um flashback onde eles mostram pra gente que o Zo substituiu o Joke no concurso de lua e estrelas da faculdade. E ele fez isso pra ajudar o Joke, né, gente? Só que o Joke não parece nem um pouco agradecido e ele é muito ríspido com o Zo aqui, né? Falando para o Zo não se meter nos assuntos dele, saindo andando ali nervoso. Mas aqui a gente tem uma conversa intensa entre eles, onde o Joke fala para o Zo que o que ele falou ali no palco, ele falou à toa, porque não vai mudar nada do sistema ali. Talvez, meus amores, o Zo tenha metido o pau aí no concurso de lua e estrela, né, Brasil? Que tem várias críticas a esse concurso, inclusive. O que fica falando pra ele parar com essa besteira, gente, mas detalhe, ele fica com a mão nas costas o tempo inteiro porque ele estava segurando uma flor. Volta para o presente
presente e o Zo fala que ele não quer que tenha desentendimento entre ele e o Joke, que ele sabe que o Joke não gosta muito dele. O Joke fala: quando foi que eu disse que eu não gosto de você? E aí o Zo fala: mas você sempre me deu palavras duras. O Joke, na maior sinceridade, fala o que eu já expliquei pra vocês nessa review, né? Ele não fazia ideia como agir ou o que falar. Por isso que ele foi bruto com o Zo, né, gente? O Zo fica bem confuso aqui, pergunta por quê. O Joke desconversa aqui e fala que perdoou ele, né? E o Zo decide pedir a ajuda do Joke ali em relação a Nita, né, gente? O Joke fala que concorda, mas primeiro eles têm que fazer um pacto secreto. E o Joke, gente, aqui fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Então, meus amores, já fez rolar aí beijo indireto e com louvor entre ele e o futuro mozão dele, né, gente? O Joke é muito espertinho, Brasil. E além disso, pra ele ficar ainda mais colado no Zo, meus amores, ele fala para o Zo que ele quer entrar para o clube de debates, né? E quando o Zo pergunta por quê, o Joke responde francamente que é porque ele quer ficar perto do Zo, meus amores. O Joke já se expôs todo, Brasil. O Zo só não vai entender, né, gente? Porque o Zo também é lentinho, né? Sei sobre esse plano maluco deles aí, né? Ou seja, gente, do Zo pedir ajuda pro ex-namorado da garota que ele tem crush pra flertar com ela. Por que que de primeiro momento o Zo aceitou esse plano, gente? Por desespero, né, Brasil? Ele não sabe o que fazer aqui. O tal Joke, Brasil, é porque é o que resta pra ele, né? Depois dele ter feito tanta cagada com o Zo, né, Brasil? Pelo jeito ele foi muito bruto com ele ali no decorrer dos anos. Esse plano, gente, é a única coisa que ele pensou aqui que faria com que ele conseguisse ficar perto do Zo e faria com que o Zo enxergasse o Joke de verdade, né, gente? Não o Joke que ele acabou agindo aí por medo aí do Zo descobrir que ele gosta dele, né? Com o Joke conseguindo levar o Zo para um restaurante que ele gosta. A gente vê que o Zo não tá muito afim de experimentar a comida, né, gente? O Joke é bem direto. O Zo fala que talvez ele não consegue comer, o Zo fala que não é difícil, é só ele colocar na boca, mastigar e engolir. Qual que é a dificuldade disso, gente? O deboche do Zo, meus amores, eu amo isso, cara. O Zo fala pra ele que eles não terminaram de conversar, né, o que é que o Joke quis dizer ali, quando ele falou que quer entrar no clube de debate para ficar perto do Zo, né? E o Joke, Brasil, ele dá uma desconversada aqui, falando que se ele estiver no clube de debate, gente, ele vai poder ajudar mais facilmente o Zo a flertar com a Nita, né? Cada isso ele fala que ele quer aprender a controlar mais aí, a policiar aí nas coisas que ele fala, né? Ele fala que ele tem uma boca ruim e tal. Com isso ele consegue fazer com que o Zo mude de assunto, né? Joke, me engana que eu gosto, né? A gente sabe, meus amores, é óbvio que ele quer entrar no clube de debate porque ele quer estar o mais próximo possível do Zo e ele vai tentando ali conquistar o Zo também. Porém, para entrar num clube de debate, o Joke vai ter que passar por um teste ali, né? A Nita até comenta ali que ela não precisou fazer um teste e tal, mas o Wave tá irredutível em relação ao Joke. Enfim, a Nita dá uma força que o Wave acaba concordando em deixar o Joke fazer o teste sim. Ele até comenta que o período de recrutamento ali acabou, mas ele abriu uma exceção pra Nita, né, gente? A Nita bate na tecla aqui. E detalhe, quando a Nita vai conversar com o Joke e pergunta pra ele por que ele quer entrar no clube de debate, gente, ele fala pra ela que depois ele conta pra ela. Pra mim, meus amores, pode ser sim que a Nita já saiba que o Joke tem uma queda ali pelo Zo. O Wave encarrega o Pock ali por ficar responsável em gravar e editar ali o vídeo para divulgar o clube de debate. E o Pock fala que sabe de alguém ali que pode ajudar eles, né? O Zo até tenta chamar o Pock ali para ir com ele, gente, mas o Pock fala que ele já tem compromisso, entendeu? O Zo se encarrega ali de treinar o Joke para o teste, né? Então ele fica tentando ensinar o Joke ali a como se debater. Só que o Joke é muito gadinho, meus amores. Quando o Zo tá ali bem pertinho dele, ele não consegue desviar os olhos do Zo, né? Ele perde completamente a concentração. O raciocínio vai com Deus e ele foca único e exclusivamente nos olhos bem bonitos ali do futuro mozão dele. O Zo até comenta pra ele que ele quer ganhar o troféu ali da competição que acontece entre os clubes de debate ali entre as universidades, né? E aí, meus amores, o Joke simplesmente entra na fanfic dele, gente. O berro que eu dei nesse momento, ele imagina o Zo ganhando ali a competição, né? E o prêmio que ele dá para o Zo, Brasil, é os próprios lábios, meus amores, porque ele imagina o Zo abraçando ele ali, o Joke dando parabéns pra ele agradecendo, e aí depois, gente, ele simplesmente aproximando o rosto, quase colando o rosto ali no Zo, preparado para beijar ele, né? E na fanfic do Joke, gente, o Zo vai responder esse beijo, né? Eles quase se beijam aqui, mas nesse momento o Zo consegue tirar o Joke ali da imaginação dele. O Zo acaba tropeçando ali, ele tropeçou 2 vezes nesse episódio, e as 2 vezes ele caiu aonde, gente? Isso mesmo, nos braços do mozão. A gente tem aquela cena clichê maravilhosa do Sammy segurando o Hulk aí, ele se olhando intensamente,
excelente, né? Química do Jong e do Duque excelente, meus amores. Essa cena aqui, pra mim, é muito uma cena de conto de fada da Disney, gente. Eu adoro ver ela em BL. Só que aqui a gente tem aquela efervescência, gente, porque o Joe, que não é bobo, e ele segura em alguns lugares bem interessantes do Zo, na hora que ele agarra ele. E aí a gente tem a primeira interação entre o Joke e o Jeng, gente, e a primeira aparição do Jeng, né, que é o personagem do AU. O Jeng parece ser aquele típico irmão provocador, e eu ri muito nessa cena, gente, porque o Joke treinando ali a dicção dele e o Jeng zoando ele, gente, já adorei essa irmandade. E o Zo vai trabalhar ali no bar onde ele costuma cantar, né, e aí o veterano até chega a comentar com ele ali sobre o Wave, né, Brasil? Será que o Wave, esse veterano, tem algum passado aí? E o Zo tá ali esperando pelo Joke, né? O Joke vai até ele e o Zo fala que ele vai continuar treinando o Joke. O Joke fala que ele não é bom em falar, o Zo fala que tudo bem, mas ele é bom em cantar, que ele pode tentar unir as duas coisas. Ele incentiva o Joke aqui, né? E o Joke, antes de começar a cantar, comenta ali com a galera que ninguém faz ideia do quão acelerado está o seu coração. Por quê, meus amores? Porque o Zo está ali olhando diretamente pra ele, inclusive. Ele acaba assumindo que tem uma queda secreta por alguém, então ele fala que ele vai se declarar ali por meio da música que ele canta, né, gente? E a música que ele canta, ela é muito bonita. E ela fala de uma pessoa que quer ser escolhida pela outra, né, mesmo que essa escolha tenha uma probabilidade baixa, mas ele irá insistir de qualquer forma, mesmo que ele não possa competir com outra alguém que essa pessoa possa ter, ele quer que essa pessoa escolha ele, né? Ele quer ser amado por essa pessoa. Ele termina falando que se essa pessoa escolher ele vai cuidar muito bem dela. E é claro, Brasil, não resta dúvida, o Zo não entendeu que a música era pra ele, né? Ele até chega a comentar com o Joke ali que o Joke disse que quer parar de provocar ele sobre a Anitta, e o Joke fala que ele não está fazendo isso, gente, que ele cantou por ele mesmo. E o Zo fica afirmando que ele tem uma quedinha por alguém, e ele pergunta quem é essa pessoa, né? E aí o Joke fala que não vai contar pra ele, o Zo fala, pô, eu te contei a minha crush, por que você não me conta a sua e tal? Só que o Joke está irredutível aqui, né, gente? Ele ainda não está pronto pra se declarar para o Zo. E aí, gente, tem um momento que o Zo se demonstra bastante preocupado com o Joke, né? E aí o Joke fica todo boiolinho aqui, gente, todo rendido aqui ao Zo, só que o Zo acaba arruinando o clima quando ele comenta, porque se acontecer algo com o Joke, quem vai ajudar ele a flertar com a Anitta, né? Ele sai andando cabisbaixo ali, todo nervosinho, e o Zo fica confuso, né, gente? O Joke se permitiu pensar que o Zo realmente estava preocupado com ele, né? Que o Zo jogou um banho de água fria nesse pensamento que ele tá tendo, porém, gente, no fundo, a gente sabe que o Zo já tá olhando pro Joke um pouquinho sim. Deixa claro para o Joke que não vai permitir com que ele pilote, né, pois ele consumiu álcool. O Joke fala que ele bebeu muito pouco, que não faz diferença ali, que ele consegue pilotar. O Zo não permite de jeito nenhum e ele leva o Joke ali pra casa, gente. E a gente tem esse momento aí que o Joke tenta dar uma segurada ali na felicidade genuína que ele tá sentindo por estar tão perto do Zo. Porém, gente, quando o Zo dá aquela desviada ali, você permitiu que o coração dele tá sentindo, né, gente? Coração bem acelerado, inclusive. E aí, gente, o teste do Joke para entrar no clube de debate aconteceria um pouco depois ali da reunião do clube, só que o Joke acaba chegando atrasado, porque a aula dele acaba tarde demais, ele acaba perdendo o elevador também, porém ele consegue chegar no clube de debate ali e começa a debater, né? Dave escolhe o Zo para debater com o Joke e o tema selecionado por ele é um relacionamento com intenções ocultas. No primeiro momento, essa cena mostra aqui pra gente como que o Joke e o Zo enxerga a agenda oculta, né? Do lado do Joke, meus amores, ele fala que ao você iniciar um relacionamento com alguém, você não precisa declarar tudo abertamente. Depende do momento, né? Ou seja, tem alguns momentos específicos ali onde você permite compartilhar algumas coisas pessoais da sua vida com essa pessoa que você está começando a iniciar um relacionamento, seja um relacionamento romântico ou amizade, por exemplo. Deve ser considerado, deve ser levado em conta sim. Há razões para essa pessoa ter mantido algumas coisas escondidas da outra quando a verdade vier à tona. Já o Zo, meus amores, tem um ponto de vista diferente, né? Ele já acha que é errado. Para ele, a sinceridade está acima de tudo, porque dentro dessas intenções ocultas, Brasil, dentro dessas coisas escondidas, pode ter más intenções, não apenas boas intenções, não. O fato da outra pessoa esconder coisa da outra e quando a verdade vier à tona, talvez essa pessoa que acabou ficando no escuro, Brasil, se machuque ainda mais. Poderia sofrer depois que as reais intenções foram expostas. Compartilhar algumas coisas ali durante uma relação faz parte da construção de um vínculo. Para o Zo, meus amores, nem sempre uma intenção oculta ou uma agenda oculta é um segredo. O
o que é diferente para o Joe. Embora nem todos os votantes votem que sim para que o Joke entre no clube de debate, os que votam é o suficiente, gente. O Joke consegue entrar no clube de debate sim. E aí, meus amores, a gente tem esse momento que o Zou corre atrás dele, né? Ele tropeça mais uma vez aqui no próprio cadastro, tá em cima do Joke, que segura ele no maior prazer. A gente tem mais uma vez um olhar bastante magnético entre eles. Os olhinhos do Joke praticamente brilhando aqui, né? Aparentemente o coração do Zou deu aquela leve movimentada, né? Eu acho que o Zou não nega isso, gente, porque ele não é doido, né? Que o Joke, Brasil, ele é muito bonito. E aí o Joke prova o gado que a gente sabe que ele é, né, gente? Ele se abaixa ali pra amarrar o tênis do Zou, né? E o Zou fica tímido aqui, com vergonha de alguém ver eles ali. O Joke não dá a mínima, né? Continua ali amarrando o tênis do futuro mozão. Embora o Zou estar tímido, inclusive quase corando de vergonha, gente, na minha opinião, ele se derreteu um pouquinho sim com o gesto do Joke, né? E o Joke fala pra ele que a lição vai começar, né, gente? Ou seja, ele vai ensinar o Zou a como se flerte. Joke treinando o Zou ali pra ele poder aprender a dar em cima da Nita. Pareceu muito mais uma aula de etiqueta, né, gente? Parecia que o Joke estava treinando o Zou para virar o seu príncipe, né? E a gente sabe que no fundo, gente, o Zou vai virar o príncipe do Joke, né? Esse querido me arrancou boas risadas, gente, quando eu vi ele com a vareta na mão e ele corrigindo ali a postura do Zou, gente, foi muito bom. O Joke realmente leva o treinamento ali a sério, né, gente? E aí, gente, tem esse momento que o Zou deixa o livro cair, o Joke vai pegar o livro, o Zou também se abaixa, gente. A gente tem mais uma troca de olhares magnética entre eles. E o Joke leva o Zou ali para comprar roupas, né? Ele deixa claro para o Zou que não tem problema nenhum ele se vestir do jeito que ele quiser. Porém, se ele quiser se destacar da multidão, é melhor ele ser mais estilosinho. Umas roupas novas para o Zou e o Joke tentando que resistir bastante aqui ao ver o Zou nas roupas novas, né? O Joke fala para o Zou, se ele não experimentar coisas novas, como ele vai saber que essas coisas não são para ele? Como ele vai saber que ele não gosta dessas coisas, né? Talvez ele goste, né? E o Zou olha para ele, tipo, o que você quer dizer com isso? E o Joke fala que ele tá se referindo a roupas, né, gente? Mas claramente ele tava se referindo a ele mesmo, né? Porque ele tá doidinho que o Zou experimente ele, né, Brasil? O Zou não está muito confiante, porém o Joke dá uma força aí pra ele, né, gente? Então ele também troca as roupas dele, dá mais segurança para o Zou, né, gente? E os dois ficaram lindíssimos nas roupas novas. O Zou vai até os amigos dele, né? Os amigos dele comentam o que é que aconteceu com o Zou, porque ele mudou as roupas ali por causa das dicas do Joke. O Zou que tá usando lente de contato, colocou o brinco ali. O Zou ficou muito bonito, né, gente? As roupas encaixaram, que é uma beleza. E aí o Joke puxa o Zou ali pra ir com ele e pergunta se o Zou conhece a teoria triangular do amor. O Zou fala que não, o Joke explica. A gente tem 3 fatores atuantes aqui. O primeiro é a paixão, o segundo é a intimidade e o terceiro é o compromisso. Os 3 coexistindo juntos, né, gente, unindo um ao outro, a gente tem a teoria triangular do amor. Exatamente o que a gente viu acontecer entre o Zou e o Joke nesse episódio. O Joke fala que ele tá livre ali no fim de semana, que ele vai avaliar o desempenho de encontro do Zou. E aí o Zou dá uma olhada ali no Instagram da Nita, ele chega à conclusão de que a Nita gosta de parque ali e que seria um local legal para eles terem um encontro, né? E aí ele leva o Joke até esse parque, explica para ele o porquê que ele escolheu o parque. O Joke fala que tudo bem e aqui eles começam a treinar como ter um encontro, fazendo o que, Kennedy? Tendo um encontro. O Joke não engana ninguém, né, gente? E aí, meus amores, tem um momento que o Zou acaba olhando intensamente para o Joke, né? E o Joke fala que ele fez errado, porque ele fala para o Zou não encarar intensamente como ele estava fazendo, né, gente? O Zou em vários momentos nesse episódio se perdia aí nos olhos do Joke, né? O Joke fala que ele deve olhar com interesse genuíno, ou seja, gente, da maneira que o Joke olha para o Zou, tá bom? E eles se divertem muito ali no encontro, gente, já é oficial. Agora a gente tem um novo clichê no mundo Boys Love, gente, que é o clichê da bicicleta, né? E essa cena da bicicleta, gente, foi maravilhoso, porque depois que o Zou e o Joke começam a andar de bicicleta juntos, o Zou, Brasil, dá uma segurada, né? Aquela apertada na cintura do Joke, gente, e o homem tá sorrindo daqui até aqui, né, gente? Ele adorou ali de ter o corpinho do Zou colado ao corpo dele, né, gente? O Joke feliz aqui, o Zou também sorrindo bastante, né? O Zou não percebendo, mas o como que o Joke consegue tirar aquela risada solta dele, aquela risada alegre, o como que o Joke consegue fazer ele se sentir mais calmo, mais aliviado e bastante feliz, né? A gente tem um momento que eles estão pintando ali e o Zou nota que a bochecha do Joke está suja de tinta, né? Portanto, ele vai tentar limpar. E aqui, gente, é automático, Brasil. Ele viu a bochecha do futuro mozão sujo de tinta, foi lá limpar, né, gente? Só que aqui o Joke rapidamente para ele, surpreendendo o Zou e a mim, meus amores, que eu dei um berro nesse momento. Falei assim, o quê? Como assim, Joke? Você parou o toque do Zou? O que tá acontecendo? O Zou também fica confuso, né, gente? Porque é a primeira vez que o Joke recua quando ele vai tocar nele. Porém, o Joke explica que quando ele quiser tocar
tocar na pessoa em um encontro, ele tem que fazer isso de um jeito calmo e delicado. Ele não pode ser impulsivo como ele foi, né, gente? Mas é como eu falei, o Zou nem percebeu, gente, ele só foi. Só não pegou aqui, gente, que o Zou não achava que o Joke ainda estava interpretando o papel da Anitta, né? Porque alguns minutos atrás, o Joke disse para o Zou que ele não está interpretando o papel da Anitta, né, gente? Que ele está interpretando ele mesmo, ele está agindo como ele mesmo, ele é o Joke, né? Ele mesmo enfatizou isso para o Zou, enquanto não conseguia desviar os olhinhos dele. E o Zou pergunta para o Joke se ele pode limpar ali o rosto dele, o Joke dá permissão. E o Zou, gente, começa a bagunçar aí o rosto dele, né? E os dois ficam sorrindo muito, eles se divertindo horrores juntos, eles correndo ali pelo parque. Muito fofo, gente. Essa cena foi muito bonitinha, meus amores. Certeza que nessa cena aqui é Jong-Duk, Brasil. Ninguém tira isso de mim. O Zou leva o Joke ali para um restaurante luxuoso, né? Um local que ele não costuma frequentar. Aliás, gente, se eu não me engano, essa é a primeira vez que ele vai num local assim. E o Joke fala para o Zou que ele não deve fingir ser o que ele não é, que ele não deve fingir de gostar de algo que ele não gosta para agradar a outra pessoa, né? Que uma das coisas que você tem que fazer quando você está iniciando uma relação, quando você também está no encontro com uma pessoa, é ser fiel a você mesmo, né? Você não pode fingir ser o que você não é, porque você pode ficar fingindo, mas uma hora a verdade vai aparecer e aí explode tudo, né, gente? O tiro sai pela culatra aqui. Gostei muito da fala do Joke aqui, né, gente? Ele meio que deixa claro para o Zou que ele enxerga o Zou do jeito que o Zou é mesmo. Né? O que também comenta que quando você está num encontro com uma pessoa ali, você tem que conseguir fazer o coração dessa pessoa acelerar, fazer com que ela lembre dos momentos bons que vocês compartilharam juntos. Ele termina falando que o Zou cometeu muitos erros, né? Mas tudo bem, gente, o Zou tá aqui para aprender e o Joke não aprova ele nesse encontro, né? E o Zou até fica desanimado aqui, gente, mas ele dá aquele olhar de que tudo bem, que da próxima vez ele vai dar o melhor dele, que ele aprendeu aí com os erros dele, que ele vai tentar aí ser melhor da próxima vez, né? Ele não fica bravo com o Joke pelo Joke ter reprovado ele, digamos assim. E aí, gente, ele decide seguir o que o Joke falou, né? E o Zou, gente, ele gosta muito de ler e ele leva o Joke pra biblioteca, né? De primeiro momento, gente, eu achei isso super estranho. Eu falei assim, Zou, futuro mozão do Joke, a biblioteca não é um bom lugar para se ter um encontro, não, porque na biblioteca geralmente a gente tem que ficar em silêncio, a gente não pode falar muito alto e tal. Eu fiquei um pouco confuso, né, gente? Não vou negar. Porém, meus amores, quando começou ali o encontro deles, eu entendi o que o Zou pretendia aqui e eu fiquei, gente, todo derretido, meus amores. Eu falei assim, Zou, que bonitinho, entendeu, gente? Eu amei esse momento que o Zou e o Joke estão ali na biblioteca, né? Mas a gente já vai chegar lá. Vamos focar aqui nesse momento que o Joke paralisa, né, gente? Porque ele vira para o Zou e fala para o Zou tentar chamar ele para um encontro. E aí o Zou respira fundo ali, tentando controlar ali a sua ansiedade, sua timidez, e chama o Joke para ir num encontro com ele. Nesse momento, o coração do Joke e de todos nós começa a errar as batidas, né? Gente, que cena fofa, Brasil. O Joke descontrolando todinho ali, não conseguindo parar de olhar como que o futuro mozão dele tá muito lindo e muito fofo. E como que o Zou é o mundo dele, gente, o Joke teve que se segurar muito, Brasil. Aqui, ele teve que usar todas as energias do corpo dele e além dela para conseguir resistir, né, gente? Porque ele quase se expôs aqui, gente. Não teve jeito. O homem teve um gay panic tão forte, Brasil. O coração acelerou tanto, gente, que ele teve que dar uma disfarçada. E detalhe, não conseguiu ficar olhando para o Zou, né, gente? Ele já teve que dar uma saída ali pela tangente, porque senão era arriscado ele colocar o plano dele a perder, gente. Aqui, sem dúvida, foi a maior prova de resistência para o Joke durante esse episódio inteiro. Eu não sei você, gente, eu sou meio doido, tá tudo bem, tá? Eu tenho costume de ficar interagindo com a série, né? E aí, gente, na hora que o Joke trava ali, o Zou tá ansioso esperando a resposta dele, eu fiquei estalando o dedo na tela e fiquei assim, ó, Joke, acorda, querido, gado, alguém ajuda, desparalisa o gado aí, gente, socorre o gado aí, e demora, gente, para o Joke acordar aqui, né? Só que é como eu falei, né, gente, o coração quase sai pela boca aqui, e ele começa a falar umas desculpas esfarrapadas ali pra tentar justificar o comportamento dele, e o Zou, meus amores, fica bastante confuso, né? Como assim, o que você tá falando, gente? Essa cena foi maravilhosa, né? E o Zou senta com ele ali no local da biblioteca e começa a ler para ele um dos seus livros preferidos. Esse livro, Brasil, contém histórias da mitologia grega e a história que o Zou conta para o Joke é sobre como que a mitologia grega explica o nascer das rosas vermelhas, né? É a história trágica de amor entre a Afrodite, a deusa do amor e da beleza da mitologia grega, e o Adonis, um caçador.
E aí depois que o Zo termina de contar a história, gente, o Joke vira pra ele e fala que ele jamais deixaria alguém que ele ama correr perigo, né? E nisso, gente, o Joke tá tentando aproximar o dedinho dele ali do Zo. E o Zo continua com o dedinho parado, né? E aí o Joke toma mais um pouco de iniciativa e aproxima o dedo dele do Zo, né, gente? Tentando entrelaçar o dedo deles aí. E acaba rolando, gente. O Zo não afasta do toque dele, né? É a faísca da paixão aqui se acendendo, Brasil, acontecendo entre eles. E o Zo, gente, o coração dele acelera tanto, Brasil, que ele inventa a desculpa mais esfarrapada possível nesse momento, que é o quê? Falar que tá apertado pra ir no banheiro, né? E aí, gente, o Zo corre pro banheiro e tem lá o gay panic dele e o surto dele lá, e tentando ali acalmar as batidas altas e aceleradas do seu coração. E sim, meus amores, o coração do Joke também acelera bastante. E aí, na próxima cena, colocando em prática o que ele aprendeu com o Joke, ele chama a Anitta pra sair com ele, né? Só que assim, gente, embora o Zo tenha encarado isso como um encontro, pra Anitta não foi, né? Porque ele acaba usando uma desculpa ali, que eles tinham que fazer a tarefa juntos e tal, né? Que a Anitta vai com ele até a biblioteca, o Zo fala que antes deles fazerem a atividade, ele quer ler pra ela uma história, né? Pega o mesmo livro, gente, só que ele não escolhe uma história muito boa aqui pra quem quer ter o primeiro encontro, né, gente? Será que dá tudo errado, né, gente? Inclusive a Anitta dá uma dura ali no Zo, fala que se alguém não quer ficar com você, simplesmente essa pessoa não quer, se valoriza e siga em frente, né? Procure alguém que vai te valorizar, procure alguém que vai responder ao seu sentimento, né? E o Zo tá muito pensativo aqui, né, gente, tentando entender os sentimentos dele, né? Por que que o coração dele acelerou com o Joke, por que não acelerou com a Anitta, sendo que ele fica falando pra Deus e o mundo que ele gosta da Anitta, né? E aí o Joke vai até ele e o Zo conta pra ele que ele teve um encontro com a Anitta, mas o seu coração não acelerou naquele momento, né? O Joke aqui, gente, teve que se segurar pra não sair soltando fogos de artifícios, né, Brasil? Mas ele jogando o jogo dele, continuando fiel ao seu plano, Brasil, que deu muito certo nesse episódio, né? E a gente adora. Ele vira para o Zo e fala que tá tudo bem, que ele pode ir passo a passo. E o Joke toca no Zo, automaticamente acelerando o coração do Zo aqui. O PT até coloca o barulho de coração pra gente nesse momento. O batimento cardíaco do Zo vai acelerando, vai ficando mais rápido e ele acaba tendo mais um gay panic aqui. E tenta ficar longe do Joke, né, gente? E o Joke percebeu que o Zo estava agindo de forma estranha, né? Ele fala para o Zo que vai levar ele pra casa, assim. E o Zo entra ali no apartamento dele, ele deita ali na cama e fica pensando sobre a teoria triangular do amor. E eu acho, gente, que ele conseguiu conectar os neurônios dele aqui e chegou à conclusão que a teoria triangular do amor, pra ele, para o Joke, rolou tudo, gente. Fora que rolou o que o Joke falou com ele lá, né? Que durante um encontro você tem que fazer o coração da pessoa acelerar e guardar os bons momentos juntos, né? O coração do Zo acelerou pra caramba perto do Joke, Brasil. E ele também guardou firmemente na memória dele todos os momentos que ele compartilhou com o Joke durante o treinamento de encontro que eles fizeram ali, né? E o Zo acabou errando a data da reserva da passagem dele, porém ele concorda que ele também quer ficar um pouco sozinho, quer esparecer a cabeça aqui, ele decide ir nessa viagem, né? Só que ele fica surpreso, confuso e chocado quando ele vê o Joke ali do lado de fora do apartamento, né? E o Joke fala que ele estava agindo estranho ali, que ele basicamente estava preocupado com o Zo, né? E aí o Joke descobre que o Zo vai viajar sozinho, gente, já arruma a passagem dele, né? E a gente teve esse momento, gente, que eu achei bem legal, né? Do Zo tentando pegar o celular do Joke ali, o Joke desviando no maior estilo Karate Kid, né, gente? E aí o Zo fala que o Joke tá arrumando, e o Joke fala se ele pode ir com ele, que ele quer ir com ele implora que o Zo pra o Zo deixar ele com ele, né? Fala o famoso na. E o Zo, Brasil, não consegue negar aqui, né? O coração batendo velozmente mais uma vez, ele concorda. E nesse momento, gente, o Joke não consegue se segurar mais. Ele totalmente sai do personagem aqui, ele totalmente sai da atuação e abraça o Zo. Abraço esse que acelera ainda mais o coração do Zo e acelera incontrolavelmente o coração do Joke, né, gente? E o Zo fica muito confuso de onde veio esse abraço, o que tá acontecendo e por que ele tá se sentindo tão feliz, por que o seu coração tá tão acelerado. A resposta para isso, gente, é muito simples. Zo, você já está completamente submetido à supremacia do Joke, você já perdeu o jogo e ainda bem, Zo, tá tudo certo, entendeu? Vai ser feliz aí com o Joke e o Zo chegando ali na pousada que o Zo alugou, né? Eles vão passar um tempo ali em outra província. E um detalhe aqui, gente, é que a gente vê o Joke dormindo ali nos ombros do Zo e a gente consegue perceber como que o Zo se sente mais feliz pelo Joke ter decidido ir com ele e mais leve também. O Joke tá doidinho pra compartilhar o quarto com o Zo, né, gente? Ele fala que nem liga se o quarto tem ar-condicionado ou não. Afinal, meus amores, o que é passar calor
a dormir na mesma cama e quem sabe de conchinha com o futuro amor da sua vida. Fala que ele está preocupado do Joe que não conseguir dormir direito, mas é que eu senti com mais força que um lado do Zoe ainda não queria dividir o quarto dele com o Joe, porque ele está com medo ali do que ele próprio está começando a sentir. Eles estão tomando café da manhã juntos, né, gente? O Zoe até explica para o Joe que ele costuma ficar muito naquela pousada ali, que ele conhece o tio da pousada e tal. O Zoe fala para o Joe que ele é um péssimo mentiroso, né? Porque o Joe que tenta esconder aqui qual que foi os verdadeiros motivos levou ele a viajar com o Zoe, gente. E ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo do Zoe. Fala que ninguém deixaria o Zoe viajar sozinho com essa carinha de cachorro abandonado. É ele tentar dessa vez lidar com a tristeza dele na companhia de alguém. Ao que parece, quando acontece alguma coisa que acaba frustrando, decepcionando, deixando o Zoe triste, ele prefere lidar com isso sozinho, né? Mas aqui o Joe que deixou claro pra ele que não precisa ser sempre assim. Eles então se encontram com o Jeng Brasil. Joe e Jeng são primos. Joe que conta para o Zoe que seu primo, o Jeng, gente, namora o Pock. O que, quando o Zoe descobre que o Joe que realmente está se referindo ao Pock que ele está pensando, isso é um baque para ele. Conta aqui, gente, é que o Zoe é um personagem muito inseguro sobre diversas coisas. Quando ele descobre que o Pock, que é um amigo que ele considera bastante, que achou que considerava muito ele também, acabou escondendo algo dessa magnitude dele, que ele possa não confiar no Zoe, né? Isso acentua ainda mais as inseguranças do Zoe. Ele próprio fala com o Joe que depois, né, se ele não é confiável e se as pessoas se sentem desconfortáveis perto dele, ou seja, se ele causa desconforto. O Joe que notou desde o princípio que tem algo incomodando o Zoe, e o Zoe não tá querendo deixar isso transparecer, mas a gente sabe que o Joe que conhece ele muito bem, ele consegue enxergar o Zoe ali por trás da armadura que o Zoe coloca em si mesmo. Fala pra ele que não é isso, né, gente? Na verdade, o Zoe é alguém com um coração gigante, muito bondoso, muito do gentil, muito legal e muito gente boa, gente, que se importa com as pessoas ao redor dele. Talvez esse seja um dos motivos que levou o Joe a se apaixonar pelo Zoe desde o primeiro momento que ele colocou os olhos no Zoe alguns anos atrás. E aí vem esse momento que me deixou de coração quentinho, berrando como maluco, que a gente vê o Joe e o Zoe presenciando a boiolagem de Jeng Pock, né, gente? Jeng Pock muito fofinho ali, tirando foto um do outro, muito namoradinhos que namoram, e Jeng Pock de olho, gente, no gado do Joe, né? O homem não consegue parar de ser gado nem um segundo quando o Zoe tá perto dele. Falando mais um pouquinho dessa conversa do Joe e do Zoe, onde o Joe notou que tem alguma coisa errada, o Zoe explica que o que houve com a Anita fez ele se sentir estranho, né, gente? Fez ele se sentir que ele tá deixando as pessoas desconfortáveis. E mesmo que sejam circunstâncias completamente diferentes, né, gente? Aqui se referindo à situação com a Anita e à situação com o Pock, que são bem distantes uma da outra, ele não pôde deixar de se sentir assim. Acho que está praticamente confirmado que o Zoe sente pela Anita, gente, não é um sentimento romântico. O que ele sente por ela aqui seria algo como admiração. O Joe que fala pra ele que ele não é a Anita e que definitivamente ele não se sente estranho ou desconfortável quando ele está perto do Zoe, é exatamente ao contrário disso. Ele se sente confortável, ele se sente feliz, ele se sente acolhido ali. A gente sabe, meus amores, que o Joe que tá apaixonadinho. O Joe que dá um conselho para o Zoe tentar ser mais parecido com ele, né? Ele ser indiferente às pessoas que eles não se importam, que nem se importam com ele, né? Pra ele não se preocupar com o que essas pessoas falam. Ele até enfatiza, se não é o suficiente, ele só se preocupar com quem ele se importa. O Zoe entende aqui o Joe. Eu acho que em algum momento ele vai sim absorver as palavras que o Joe diz pra ele aqui. Mas, gente, o Zoe e o Joe têm a personalidade muito diferente um do outro. E aí o Zoe começa a tirar foto em um lugar alto ali, gente. O Joe que morre de medo de altura e aqui ele se entregou todo. Eu achei muito bonitinho, gente. Mesmo ele apavorado, ele não perdeu a oportunidade de dar em cima do Zoe. Na próxima cena a gente vê o Joe fazendo um álbum pra ele próprio ali do Zoe, construindo ali um álbum pessoal do futuro mozão, né, gente? Sarauá Feelings. E aí eles ajudam o Pock e o Jeng a procurarem a carteira do Pock. Essa carteira é muito importante para o Pock porque lá tem a primeira foto de casalzinho que ele e o Jeng tiraram junto. O Pock se desculpa com o Zoe, né, por não ter contado pra ele antes ali sobre o relacionamento dele com o Jeng. O Zoe fala pra ele que ele não precisa se desculpar, que ele deve contar quando ele se sentisse pronto pra isso. O Zoe fala que entende ele, que ele pode falar com o Zoe sobre qualquer coisa, que o Zoe sempre vai estar ali pra ele. Pede desculpas, o Zoe fala que ele não tem que pedir desculpas, que não é culpa dele, foi escolha dele decidir ajudar o Jeng e o Pock a procurarem a carteira do Pock. E está tudo bem, né? O Joe que até comenta que esse lugar parece ser muito importante pra ele. E o Zoe afirma isso, né? Ele também
também fala que ele gosta de ver o pôr do sol. Ele está ali com alguém que ele ama, parece relaxante e caloroso, e que ele anseia em se sentir assim novamente. O Joe fala para o Zou expressar seus sentimentos, independente de qual for ele. E será que essa dificuldade que o Zou tem em expressar o que ele está sentindo, mais essa questão dele colocar muita pressão sobre ele mesmo, está atrelado à criação que ele teve? Geralmente isso acontece muito. O Joe deixa claro para ele que demonstrar os seus sentimentos não te torna fraco, demonstra na verdade bravura. E aí o Joe conta para ele todo boiolinha romântico, inclusive essa música muito bonita e muito que encaixa na dinâmica entre o Joe que usou já está disponível na playlist de música do BL Maníacos. O link tá aqui na descrição do vídeo. Inclusive eu sou bem apaixonadinho pela voz do Jong, Brasil. Eu acho que ele canta muito bem. O coração do Zou dispara aqui, é aquele momento que a chama do desejo e da paixão começa a acender com força dentro dele e ele só se entrega, né? Ele só se rende ao que ele mais quer nesse momento e captura os lábios do Joe. O beijo começa lento, mas vai ganhando corpo e se torna um beijão com direito à língua dos dois. Reparem que assim que as coisas começam a ficar mais intensas, gente, o Jong mete a língua na boca do Dunk e o Dunk devolve. E primeiro beijo de respeito em Zou, intenso, quente, supimpa. Zou perdido nos seus próprios pensamentos e no seu coração distraído olhando as árvores lá fora enquanto o Joe chama ele. Embora o Joe esteja muito ansioso para conversar com o Zou sobre o que aconteceu entre eles, o Zou ainda não está pronto para ter essa conversa e isso aqui não pode ser forçado, portanto o Joe terá que ser paciente. Após eles ajudarem ali com o problema do ônibus, gente, a felicidade e o orgulho genuíno que o Zou sentiu aqui, ele é tão forte, Brasil, que é aquele momento que você quer compartilhar a sua conquista com a pessoa mais importante para você. O Zou nem percebe, meus amores, e ele se joga nos braços do Joe. Não tem resposta mais clara do que essa daqui que seu coração deu a ele, né, gente? Ou seja, quem realmente é a pessoa que ele gosta. Porém, o que ele sente pela Nita e a montanha-russa de sentimentos que ele começou a sentir pelo Joe, que são como se fossem correntes prendendo ele, mas ao mesmo tempo mantendo ele seguro, no sentido de que ele não precisa confrontar o que aconteceu e as consequências das suas ações. Porém, como a ansiedade no coração do Joe está incontrolável, meus amores, é aquele momento que o coração acelera demais, porque finalmente ele teve a oportunidade que ele tanto estava querendo. Ele insiste muito com o Zou e o Zou, sem um pingo de seriedade e clareza na voz dele, fala que ele acha que eles devem manter as coisas iguais entre eles. Mas o próprio Zou, e convenhamos que isso era esperado do personagem, nega isso, né? Ou seja, gente, ele mesmo se afasta do Joe. Quando o Zou chega no apartamento dele, ele tem uma surpresa de que a sua mãe está ali. Ela explica que ela vai ter uma reunião de negócios em Bangkok, portanto ela passará uns dias ali no apartamento do Zou. O Zou tenta evitar o Joe, gente, só que o Joe percebe e não admite isso. Ele corre atrás do Zou aqui e fala que as coisas entre eles não estão definitivamente as mesmas. E a dor e o desespero no tom de voz dele enquanto ele chama o nome do Zou é muito gadinho. O Joe está apavorado de que o Zou afaste ele. Insiste com o Zou, mas o Zou não dá o braço a torcer. Ele acaba derrubando a bebida dele no Zou e depois a gente vê o Zou pensando nessa bebida inconscientemente, né? Que é a bebida preferida do Joe. O Joe manda mensagem para o Zou falando que vai até o apartamento dele, que eles precisam conversar, que ele entende que o Zou tá tentando se afastar dele e o Zou fala para ele não ir. O Joe vai de qualquer forma e aqui ele encontra com a sua futura sogra e já ajuda a futura sogra a cozinhar. Durante o jantar, gente, o Joe elogia todinho aqui o futuro mozão dele. A mãe do Zou fica toda feliz aqui. Quando eles estão ali lavando a louça, gente, o Zou pergunta para o Joe por que ele elogiou ele tanto na frente da mãe dele, que agora a mãe dele irá colocar mais expectativas sobre ele, né? O Joe fala que ele não pensou tão longe, ele só disse o que ele pensa e para o Joe, Brasil, o Zou é realmente uma pessoa excepcional. O que segura sua mão, arrisca até um carinho aqui, o Zou não afasta do toque dele, né? Eles trocam olhares, gente, mas eles acabam se afastando rapidamente quando a mãe do Zou aparece aqui. E o Zou tava quase indo, gente, se não fosse a mãe dele aparecer. O Zou acompanha o Joe até a saída do prédio e aqui ele pede desculpas para o Joe pela forma que ele age, mas que ele ainda não está pronto para falar sobre o que aconteceu entre eles. O Joe fala que eles precisam conversar disso, que o Zou beijou ele. Ele fala que o Zou nunca se importou com os sentimentos dele, que se ele se importasse, ele contaria para o Joe o que é que ele sentiu quando eles se beijaram. O Zou fala que tem muitas coisas na mente dele, ele pede desculpa novamente por não conseguir dar uma resposta clara para o Joe. Reitera que ele quer ter um pouquinho de certeza e clareza antes de falar sobre isso com
com o Joe, pra ele não precisar se arrepender de ter dito a coisa errada depois. Ele quer pensar muito melhor antes de conversar. O Joe que fala que entende, fala para o Zou que ele pode usar o tempo que ele precisar, mas para o Zou não afastar ele, para o Zou não evitar ele. E ele não verbaliza isso, gente, mas isso está nos olhos dele, que esse afastamento do Zou machuca e muito o gadinho aqui. O Joe que vai até o karaokê com o Zheng, ele lutando pacientemente aqui para aguardar a resposta do Zou. O Zheng acaba abandonando o Joe para levar comida para o mozão dele, né, gente? O Zheng é outro gado, Brasil. Ser gado deve ser de família, né? Na próxima cena, o Zheng se oferece para buscar o notebook que o Zou esqueceu ali no apartamento dele, e eles precisam desse notebook para a apresentação que vai ter ali no clube de debate. E aí o Pock, respondendo às dúvidas do Zou, fala para ele que ele não sabia desde o começo que o Zheng era a pessoa certa para ele, mas que ele sentiu algum tipo de atração gravitacional entre eles, como se a Terra jogasse ele no caminho do Zheng. Era como se existisse algo invisível, mais poderoso, que estava unindo o caminho dos dois. Quando ele percebeu, ele não conseguia mais parar de pensar no Zheng. Em qualquer lugar que ele ia, ele via o Zheng. O coração acelera de uma maneira que nunca acelerou. Ele deixou as coisas acontecerem naturalmente e eles se tornaram namoradinhos que namoram um tempo depois. Sorrisos do Zou aqui, gente, ele tá muito feliz pelo Pock ter encontrado a pessoa que ele gosta. Também, gente, o Pock deu uma esclarecida aí em toda a confusão que o Zou tá sentindo por conta do Joke. E aí o Joke usa o treino do clube de debate não só para flertar com o Zou, mas também para conversar com ele. Ele deixa claro para o Zou o que ele quer, ele fala que ama o sapo, e se o sapo ama ele também, né? Os sapos é o Joke e o Zou. O sapo não precisa amar ele, mas ele só pede para o sapo voltar a tratar ele como antes. O Zou não consegue tirar os olhos do Joke, os dois estão bem próximos aqui e sorrindo bastante um para o outro. O Wave explica que quem ganhar o prêmio de melhor orador vai ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Finlândia, né? E tanto o Pock quanto o Zou querem ela bastante. No programa chato, gente, o Joke fica todo feliz ali ao ver o Zou bastante alegre. O Joke percebe que o Zou quer muito participar do programa, porém ele não tem a coragem de fazê-lo, então ele se voluntaria para participar junto com o Zou. O que eu achei fofo, né? Ele acaba comendo ali a comida que o Zou não gosta, para o Zou não ter que comer gado. Quando eles estão a sós, o Zou assume para ele que ele se sentiu mal por ter beijado o Joe, por evitar ele e por ser o idiota que ele estava sendo. Só que mesmo assim, o Joke não saiu do lado dele em momento nenhum. Mesmo assim, o Joke sempre estendeu a mão para ele e estava lá para ajudar ele no que ele precisar. Isso confunde ele e ele pergunta por quê, e o Joke fala que ele faz isso porque é o Zou e somente o Zou. E pelo Zou ele faria muito mais. O Zou fala que a cabeça dele tá uma confusão e se ele na verdade gosta é do Joke. O Joke abraça ele para confortá-lo, ele também se declara para o Zou e fala para ele que vai fazer o Zou realmente ver que o Joke gosta dele e que o Zou gosta dele de volta. Ele pede permissão para tentar conquistar o Zou apenas fica olhando para ele aqui de um jeito bem intenso, né? A gente tem uma troca de olhares gravitacional entre eles. A química do Jong e do Dunk é excelente, meus amores, os dois estavam belíssimos nesse episódio, né? Principalmente o Dunk, o Joke começando a dar em cima do Zou, ele leva café da manhã para ele e também dá a ele uma pelúcia de girassol. Ele fala para o Zou que quando o Zou descobrir o significado do girassol, ele verá o porquê que o Joke está se esforçando tanto para dar em cima dele. Ele se trata de firmeza, lealdade, paciência, um compromisso de sempre estar presente. Eu diria que é algo bem doce e romântico. E aí o Zou conta para os seus amigos que o Joke está flertando com ele. Tanto o Coach quanto o Pat fala para ele ser sincero com o que ele está sentindo. O Zou comenta que eles não parecem muito surpresos, especificamente o Pat. O Pat começa a fingir aqui, né, gente? Devo dizer que ele não foi nem um pouco convincente no seu fingimento. A sorte dele é que o Zou é voadinho e os dois falam que vão apoiar o Zou independente do que ele decidir. E aí tá chovendo, o Joke busca o Zou e fala pra ele que se o Zou adoecer, ele pessoalmente irá cuidar dele. O Zou acaba sorrindo aqui pra ele, gente. O Joke não perde uma oportunidade mesmo, né? Maravilhoso. E aí o Wave acaba cancelando o encontro do clube ali. O Zou quer estudar, mas o Joke quer levar ele pra se divertir. Então ele leva o Zou ali pra eles passarem um dia no fliperama. Fala que a recompensa que ele quer, caso ele consiga vencer todos os jogos, é que o Zou abra seu coração pra ele. Segue-se então um monte de cena dos dois se divertindo ali, gente, os dois sendo muito fofos em vários momentos. Só que o Joke não consegue vencer todos os jogos, né? E embora ele ganhe a camiseta ali, gente, ele fica emburrado porque ele não conseguiu cumprir com o seu combinado. O Zou fala pra ele que tá tudo bem, que ele conseguiu ganhar a camisa
vezes ali se ele não está feliz. E o Joke fala que da próxima vez ele não vai se conter. Na faculdade, o Joke acaba arrumando confusão com o Colt, que se estressa do nada ao ver o Joke insistindo para o Zou comer a comida que o Joke comprou para ele. Comida essa que o Zou não gosta, ele fica falando que ele não vai comer, o Joke vai insistindo ali com ele e o Colt vai ficando cada vez mais nervoso. O Zou e o Patty conseguem acalmar os ânimos aqui, o Zou leva o Joke embora. O Zou fala para ele que o Joke pode agir do jeito que ele quiser perto dele, mas que ele tem que entender que existe alguns limites e que ele está ciente que o Joke tinha boas intenções ao ficar um tempão ali na fila para comprar comida para o Zou, que ele sabe que o Joke quer o melhor para ele, porém o Joke precisa entender e respeitar que algumas coisas o Zou não gosta. O Zou fala para o Joke para eles sempre conversarem sobre as coisas, assim eles conseguem evitar esses infortúnios. E aí a Anitta fala para o Joke que o stalker dela voltou a perseguir ela, voltou a incomodar ela. O Joke acalma ela ali e fala para ela não se preocupar que ele vai ajudar ela. O Zou acaba vendo o Joke abraçando a Anitta e o clima começa a ficar estranho entre eles aqui. Ele pergunta para o Joke o que está acontecendo e o Joke explica para ele que a Anitta, ela tem um stalker. Fala que na verdade ele e a Anitta nunca foram namorados. As pessoas presumiram isso porque o Joke estava próximo da Anitta para ajudar ela, para proteger ela desse stalker. O Joke fingiu namorar a Anitta para espantar o bosta do stalker. Porém o que deve ter acontecido é que o stalker está ciente que o Joke está tentando conquistar outra pessoa e que ele não está mais com a Anitta. O Joke reitera para o Zou que ele nunca gostou romanticamente da Anitta e que o Zou também nunca gostou da Anitta dessa forma, né? Ele até fala para o Zou que se ele gostasse, ele não conseguiria conter seus sentimentos, assim como acontece com o Joke em relação ao Zou. O Joke não consegue esconder os sentimentos que ele tem pelo Zou. Ele pergunta se o Zou está pronto para abrir o seu coração para ele, só que depois ele fala que ele pode esperar o tempo do Zou, para o Zou ir devagar, que ele vai esperar por ele, que ele vai dar um tempo para o Zou resolver seus sentimentos. Embora o Joke fala que ele vai respeitar o tempo do Zou, gente, em vários momentos desse episódio, ele pergunta novamente se o Zou está pronto para abrir o seu coração para ele. Quando o Zou fica paralisado, o Joke fala que o Zou pode ir devagar, que ele pode continuar tendo o tempo dele. E aí, gente, o Zou, a Anitta e o Pock vão fazer um projeto juntos. A gente vê o Joke ali cuidando do futuro mozão, alimentando ele, dando carona, os dois muito fofos. Ele mimando muito o Zou, gente. O Joke é bastante gado e a gente adora. E aí o Zou é sincero com a Anitta e fala pra ela que ele costumava pensar que ele tinha uma queda por ela. Ela fala que ela tinha um pressentimento que o Zou poderia sim ter um crush nela, porém o Zou entendeu que ele não gosta dela romanticamente falando, que na verdade o que ele sente e sentiu por ela é admiração. Ele fala que ela é muito talentosa, inteligente, que ela é como se fosse uma ídola pra ele. A Anitta agradece ele aqui, os dois vão permanecer amigos e a Anitta fala para o Zou pra ele não fazer o girassol esperar, né, que é algo cruel. Tradução, meus amores, a Anitta fala para o Zou que se tem alguém que tá se dedicando tanto pra ele, se tem alguém que gosta tanto dele, que ele gosta dessa pessoa de volta, ele não fazer essa pessoa esperar. Nesse momento o Zou sorri e toma a decisão dele. Está a sós com o Joke, gente, o Zou agradece o Joke pelo Joke sempre estar do lado dele, pelo Joke cuidar muito bem dele, fala para o Joke que o Joke ser ele mesmo com ele é mais que o suficiente, porque o Joke tá tentando ser mais educado aqui com o Zou. O Joke fala que por ele e por causa do Zou, ele vai tentar melhorar a si mesmo, né? Ele vai tentar deixar de ser esse casca grossa que ele é, ser uma pessoa mais paciente, mais amigável, que não dá patada o tempo inteiro, menos ríspido, né? Segura a mão do Zou e fala que ele realmente gosta muito dele, para o Zou não ter dúvidas em relação a isso. Ele está falando super sério sobre ele, gente, e o gado aqui não quer soltar a mão do mozão, né, gente? E o Zou se rendeu aqui e deixou o Joke ficar segurando a mão dele. Muito bonitinho esses dois. Na próxima cena, meus amores, o Joke não passa o seu IG para algumas garotas que pedem ele ali. Ele até fala que ele não está solteiro, né? O Joke é muito aquele pensamento, eu estou namorando ele, ele só não sabe ainda, mas já já eu vou deixar ele saber. E aí o Patty vem como um capetinha dos ciúmes ali, atiçar os ciúmes do Joke. Ele consegue, o Joke se perde pelos ciúmes que ele tanto estava resistindo, se intromete ali no Zou interagindo com as garotas e leva o Zou embora. E o Joke consegue convencer o Zou a passar a noite com ele. O Zou fala para o Joke que ele já conversou com a Anitta, encerrar um capítulo antes de começar um novo. Aqui o Joke pergunta se o Zou está pronto para estar com ele e o Zou acaba travando aqui e não consegue responder. Quando eles estão juntos ali na cama, gente, o Joke começa a seduzir o Zou com força, né, gente? Então ele tira a camisa ali, ele começa a provocar o Zou entra na provocação
provocação dele, eles começam a brincar ali, até que tem esse momento que eles olham intensamente um para o outro. O Joke aqui chama o Zou de uma maneira que não dá pra ter dúvida que esse homem quer fazer amor com o Zou, porém o Joke se segura aqui ao notar que o Zou ainda não está pronto para eles darem esse passo. E aí ele fala para o Zou que ele pode ter o tempo dele. Mais uma vez ele fala que ele leva os dois a sério, ele se recusa a colocar sua camisa de volta e fala para o Zou que ele quer abraçar ele, né, gente? Ele quer dormir de conchinha aí com o futuro mozão. O Zou fica em silêncio, gente, e o Joke interpreta o silêncio dele como um sim. Ele até pergunta para o Zou, nisso o Zou não tá olhando para o Joke, mas a gente vê ele sorrindo bastante aqui. O Joke se aproxima para abraçar ele. No momento que o seu corpo se cola com o do Zou, gente, o coração do Zou dispara pra caramba. Ele permite com que esse abraço continue. O Joke mais uma vez fala que eles combinam, que eles se gostam. E o Zou sente o mesmo, né, gente? Ele tá sorrindo muito aqui e ele segura a mão do Joke, permite com que o Joke durma abraçado a ele. O abraço fica mais apertado, mais gostosinho. E com o Joke e o Zou tendo o seu primeiro encontro oficial em um parque de diversão, ambos têm memórias desse local, mas por seus próprios motivos pessoais, por enquanto eles escondem isso um do outro. O parque tá com uma promoção que se você andar em todos os brinquedos, você vai ganhar um fone de ouvido. O Zou sabe que o Joke é muito medroso e fala pra ele que ele não precisa ir em todos os brinquedos com ele, porém o Joke quer impressionar o futuro mozão. E embora o Joke se apavora todo e quase vomita suas entranhas pra fora, ele conseguiu juntamente ao Zou a ir em todos os brinquedos. O brinquedo final é a Casa do Terror, gente, mas antes deles irem nesse brinquedo, o Joke conta para o Zou que quem levou ele até esse local foi a sua avó e que sua avó mima muito ele. Ele queria criar bons momentos e boas lembranças para ele e para o Zou. Já confiando mais no Joke, já se sentindo mais confortável com ele, o Zou conta a verdade para o Joke. Ele veio com o seu amigo, o Puan, interpretado pelo Taito. O Zou revela ao Joke que ele achava que o Puan estava interessado nele e ele tinha sentimentos por ele, portanto o Zou tomou coragem e se declarou. Só que o Puan falou que ele entendeu tudo errado, notou que o Zou tinha sentimentos por ele e que ele achou que seria divertido fingir corresponder a esse sentimento. Fingir que gosta do Zou e brincar com o coração dele, um babaca, né? Se o Zou tivesse deixado o Joke meter um de direita na hora que eles encontram o Puan mais à frente no episódio, gente, eu tinha passado o pano pros dois. E pra piorar aqui, o Zou tinha alguém que ele considerava como seu melhor amigo, mas acabou enganando ele, né, fazendo ele de bobo e de trouxa, incentivou ele a se declarar para o Puan, e quando tudo deu errado, ficou zombando e rindo da cara do Zou. O Zou comenta que ele se achou um idiota. Foi uma maneira estranha dele encontrou de tentar se manter seguro, né, gente, de jogar safe aqui. Continuando aqui, gente, o Joke pede desculpas para o Zou por ter trazido ele ao parque de diversão. O Zou fala que tudo bem, que o Joke não sabia. Ele agradece o Joke por Joke conseguir transformar aquele local ali para ele em boas lembranças e boas memórias. Os dois muito fofo, e o escândalo que o Joke dá na Casa do Terror, gente, mais eu ri foi muito, Brasil. Após do Joke decide fazer um teste ali com o Zou, portanto ela finge ser bastante ríspida e grosseira com ele. Tem um momento que ela fala para o Joke que se o Zou desistisse tão rápido, eles não iam durar. A vovó toda crente ali que Joke e Zou estão namorando, e vem o Zou e fala que na verdade eles não estão namorando. A cara do Joke que escutar isso dói, Brasil, doeu em mim também, mas ele entrou ali na onda do Zou, né? E eu gostei muito que a avó do Joke simplesmente fala que ela gostou do Zou e pro neto dela andar depressa e conquistar logo o Zou, entendeu? Ela está doida pra ter o Zou de neto também, e aqui fica tudo bem, graças a Deus. E na próxima cena, o Joke vai consertar sua moto que estragou, e aqui ele está sem camisa, gente, seduzindo muito o mozão, sim, não adianta falar que não. Lado do Zou, meus amores, mas ele aproveitou e muito essa vista, sim. Como ele não é bobo nem nada, já decidiu fazer aí o test drive, né, gente? Já vamos dar uma sentida aí nesses músculos, né? O Zou começa a dar banho em público ali no Joke, os dois sorrindo muito e flertando e provocando, o Joke falando que o Zou tá corando ali, o Zou não conseguindo desviar a atenção ali do corpo do Joke, o Joke sabendo bem a beleza que tem, sabendo usar e muito bem o sex appeal, né, gente? Maravilhoso. Quando o Zou tá ali na faculdade, a professora aprova o projeto dele e ela fala pra ele que a Nita também tá se esforçando muito pra conseguir ganhar a bolsa de estudos. A cara que o Zou faz aqui de já perdeu doeu um pouco. O girassolzinho do Joke tem um pouco mais de confiança em si mesmo. E aí veio esse momento que me deixou de coração quentinho. A gente vê o Joke ainda mais gadinho do que ele já é, ele querendo recarregar as energias dele aqui. E o que é a bateria dele, Kennedy? É o abraço do Zou, né, gente? E aí o Zou abraçando ele de volta também. Eu explodi de doçura nessa cena. A carinha que eles fazem, gente, é
Jong Dunk sim, ninguém vai tirar isso de mim. E aí o Joe cuida do Zo, que acaba passando mal devido à falta de comer e falta de sono. Ele praticamente encontra o Zo desmaiado no apartamento dele. O Zo tá tão focado no trabalho que está esquecendo de cuidar da própria saúde. E quando eles estão na cafeteria que o Pock trabalha após eles fazerem vasos de argila, onde o Joe usou essa oportunidade sim para flertar com o futuro mozão, eles acabam encontrando o Puen. O Puen tenta falar em particular com o Zo, só que o Zo fala que o que ele vai falar, ele pode falar na frente do Joe ali. O Puen pede desculpas por tudo que ele fez com o Zo, assume que ele na verdade gostava do Zo também, mas não conseguiu assumir isso, pelo menos pelo que eu entendi aqui, com medo da homofobia em casa e com medo da homofobia na escola, o que é compreensível, mas não justifica ou explica ele ter sido um babaca completo. Como o próprio Zo fala com ele poderia ter sido honesto sem ser cruel. O Puen fala que ele também não estava pronto para seguir seus sentimentos, e eu não sei se o Zo captou, gente, já que a gente sabe que ele é meio lentinho, né? Mas pra mim, o Joe tava dando sinais pra ele de que ele não conseguiria se segurar por muito mais tempo. E o Zo fala pra ele que desculpar é uma coisa, mas reconstruir a amizade é algo completamente diferente. Ele não tá afim de ter o Puen de volta na vida dele, o que é compreensível. E aí o Zo e o Joe colocam um capacete um no outro, eles entrando ali no seu mundinho romântico, gente, muito fofo. Eles chegam ali no apartamento do Zo, o Joe abraça o Zo ali por trás e pede para o Zo prometer pra ele que ele não vai trabalhar essa noite. E ele pediu com tanto jeitinho, meus amores, que o Zo faz o que ele quer. O Zo agradece o Joe por tudo, gente, até que tem um momento que ele tá com praticamente as mãos dele dentro da blusa do Joe e agradece ele por ser o seu namorado, gente. Então o Zo assumiu aqui que aceitou o pedido de namoro do Joe e agora eles são namoradinhos que namoram. Sabe bem o poder que ele tem, gente, quase matando o homem dele de tesão aqui. O Joe mal conseguindo parar de olhar para os lábios do Zo que ele tanto quer devorar. No momento que ele se vira para ir embora, gente, o Zo já puxa ele ali para o apartamento e lhe dá um beijão um beijão bastante fantástico. O Joe empurrando o Zo ali pela casa, o Zo apertando o pescoço dele, gente, que beijão delicioso foi esse. Isso sim é um beijão quando a gente vê dois rapazes no auge do tesão, meus amores, porque tanto o Joe quanto o Zo estão muito excitados aqui e a tensão sexual presente nessa cena, gente, sensacional, uma química espetacular do Jong e do Dunk. A gente vê eles completamente entregues nessa cena. É uma cena que incendeia, que queima a porra toda. Pegaram foi tudo, e a reação que o Joe fica aqui após o Zo falar pra ele que hoje é o bastante empurrar ele pra fora do apartamento, porque o Zo também mal tá conseguindo se segurar aqui, bem parecida com a minha. Eu entendo completamente o Joe ter ficado sem reação, ou melhor, ele ter travado aqui. Ele precisa respirar fundo pros neurônios voltar a funcionar aí, né, gente? Tem até um momento que ele fala que o Zo é muito provocador, e o Zo, meus amores, provou pra gente nesse episódio que ele sabe seduzir muito bem, né, gente? Ele é atrevidinho, a gente adora. Então, o homem travar depois de uma comida de lábios dessa, gente, o Zo arrasou demais. Pra mim, essa é uma das melhores cenas de Hidden Agenda. Além dela trabalhar muito bem essa questão do tesão acumulado, ela também explode em sentimentos, né, gente? O Joe e o Zo gostam bastante um do outro. O Zo todo felizinho ali, olhando o vaso dele, mó legal. E o Joe, como todo gado que se preze, gente, não consegue tirar os olhos apaixonadinhos do mozão. Fala para o Zo que os vasos não são tão fofos quanto ele, gente. E nisso ele dá um beijinho na bochecha do Zo, me deixou de coração quentinho. E finalmente os dias de glória chegaram para o Joe, né, gente? Com louvor nesse episódio, hein? Daqui a pouco a gente fala mais. Mas enfim, ele conseguiu convencer o Zo a deixar ele a passar a noite com ele, né? E aí a gente vê o Zo e o Joe deitado ali na cama juntinhos. O Joe tendo dificuldade para dormir. Por quê? Porque a anaconda dele tá bem desperta, né, gente? Afinal, o mozão tá deitado do lado e o mozão é simplesmente irresistível, né, gente? O Duque no auge da beleza dele e Hidden Agenda. Meu Deus do céu, né, gente? Olhar até ofusca a visão, né? O Duque envelhecendo como vinho. E aí o Zo fala para o Joe que ele fica olhando assim pra ele, tá atrapalhando ele a dormir e tal. Joe fala para o Zo que um beijinho de boa noite resolveria o problema, né, gente? Ele só tava esperando aqui o beijinho de boa noite do mozão. E aí o Zo fala que não. E aí o Joe vai pra cima dele, a gente vê ele se provocando. O Joe recebe uma ligação de um número estranho, gente. Ele comenta com o Zo que esse número anda ligando pra ele com uma certa frequência, mas que toda vez que ele atende, ninguém fala nada. Parece que é o Stalker mesmo. E aí o Joe levando o Zo
ali pra faculdade, ele querendo ser recarregado ali, gente, recebeu um abraço do mozão. Dois sendo muito doce, meus amores, e o Zou mesmo sendo provocado ali pelos amigos dele. Entendeu, gente? Que o que importa aqui é o carinho que um dá para o outro, né, gente? E eles são muito doces juntos, eles são muito fofos, eles são muito carinhosos um com o outro. E na hora que o Zou se rende e abraça o Joke, o sorrisão que o Zou dá aqui enquanto ele aperta o mozão, gente, e o Joke com aquela expressão de que ele realmente foi recarregado, e essa é a pessoa mais importante na vida dele, e esse abraço fez o dia dele, foi simplesmente maravilhoso. E aí o Zou pega uma aula ali para poder conseguir as horas para formar, né, gente? O Zou fez um novo amigo ali na aula que ele tá fazendo, né? E esse novo amigo é justamente o Stalker da Anitta. Porém, o Zou não sabe disso. Fala que vai buscar o Zou. O Stalker some do nada, né, gente? Porque ele sabe que o Joke lembra bem do rosto dele. O Joke até pergunta para o Zou cadê o novo amigo dele. O Zou fala que ele simplesmente sumiu. E aí o Zou fala que tudo bem, que vai ver ele tinha alguma coisa para fazer ou algo assim, né? E aí, meus amores, o Joke quer tomar banho com o mozão, né? Tá segurando aqui a mão do Zou. O Zou fala para o Joke largar a mão dele, senão ele vai morder o Joke. E o Joke, meus amores, queria ser mordido, gente. Tá no olhar dele, entendeu? Então o que ele faz? Ele continua segurando a mão do Zou e o Zou morde ele sem dó, gente. Pra mim, essa cena é completamente Jong Dunk e ninguém vai tirar isso de mim. E aí o Joke recebe umas fotos ali com o rosto dele, do Zou todo riscado, né? Eu acredito que o Stalker também estava por trás disso. Fica extremamente preocupado, ele rapidamente vai até o Zou e ele conta toda a verdade para o Zou e os dois, juntamente com a Anitta, elaboram um plano ali para conseguir pegar o Stalker, né, gente? E eles conseguem. Eles explicam que o Stalker voltou ali porque ele viu um story do Joke e do Zou no Instagram do Joke e pensou que o Joke tinha partido o coração da Anitta ou algo assim. A Anitta e o Joke já tentaram denunciar o Stalker, né, gente? Mas por falta de provas, nada acabou acontecendo com ele, mas agora eles têm as provas que eles precisam, né? O Stalker é preso, a Anitta agradece eles ali, depois ela vê o Joke e o Zou entrando no mundinho romântico deles e fala que vai deixar os dois pombinhos aí, e aí eles vão para o quarto do Zou. O Joke dá um conselho para o Zou não confiar totalmente em alguém que ele nem conhece direito, né, gente? Por que ele falou isso? Porque o Zou, meus amores, mal conhecendo aí o seu novo amigo, já chamou ele para ir no apartamento dele, né? O Zou fala que entende que ele vai tomar mais cuidado da próxima vez. O Joke começa a olhar para ele com muito desejo, ele lentamente toca a ponta do queixo do Zou e beija ele. Beijo esse que o Zou responde, gente, mas o Joke começa a apimentar as coisas, né? Ele começa a ser mais agressivo, mais rápido. O Zou responde o beijo, é um beijão que acontece entre eles, que é um indicativo para o Zou do que vai acontecer a seguir. Ele acaba parando de beijar o Joke pergunta se tem alguma coisa errada. O Zou fala que ele ainda não tem certeza se ele está pronto. O Joke fala que tudo bem, que ele pode esperar o tempo do Zou. Só que aí o tesão no Zou atinge o seu auge, né, gente? A gente vê que o Zou também estava doidinho para ter a primeira vez dele com o Joke, e mesmo ele não tendo tanta certeza assim, gente, ele pelo menos sabe que ao lado do Joke ele vai se sentir bem, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir seguro para dar esse passo, né? O Joke deixou claro para ele que ele respeita completamente o Zou. E aí, meus amores, o Zou beija ele com força, mais um beijão bastante intenso acontece entre eles. Eles vão beijando o seu caminho até a cama do Zou. O Joke carrega o Zou aqui. E essa encaixada e puxada de quadril já entrou para a história da GMMTV, né, gente? O que foi essa montada, gente? É bem todo. O Joke deita o Zou ali na cama, eles começam a tirar a camisa ali, eles vão trocando alguns beijos, né, gente? Apimentando mais as coisas. Eles olhando felinamente um para o outro, com muito desejo, com muita paixão. E a primeira vez deles continua, gente. Pra mim, essa é a melhor cena NC que o Jong e o Dunk já entregaram pra gente. Como eu falei, gente, além deles conseguirem deixar a cena quente, eles também fizeram ela ser delicada, respeitosa, onde a gente vê que tem muita confiança entre o Joke e o Zou. O Joke fala para o Zou que com ele vai se sentir bem, que o Zou pode confiar nele. O Zou fala que ele confia no Joke, né? E aí ele abraça o Joke aqui, os dois continuam a se beijar. A gente tem a arte martelada do Joke e do Zou, que foi bem atuada, bem dirigida, com uma ótima química, bem filmada e bem bonita. E surpreendente também encaixa nesse caso, gente. Eu não tava esperando uma cena NC desse nível aí, Hidden Agenda, gente. Tá vendo? A gente ganhou muito. O Zou avisando para o Joke que ele
vai precisar voltar para casa ali durante as férias de semestre, que ele precisa adiantar algumas coisas do seu alistamento militar. Notaram o toque do Joke na perna do Zo, meus amores, Jong e Purinho. O gado do Joke fala como ele vai sobreviver, são 3 meses longe do mozão. O Zo fala que ele vai ficar bem, que o tempo vai passar rapidinho, que ele nem vai ver, e que o Joke prometeu para sua avó que passaria algum tempo com ela durante as férias de semestre. O Joke concorda, gente, mas tem a condição de que o Zo tem que ligar para ele pelo menos 3 vezes no dia e tem que ter uma videochamada antes de dormir, gente, porque ele não consegue dormir se ele não vê o rosto do Zo, gente, é gado! E o Zo não só sabe disso, gente, como ele ama isso, né? E nós também. E aí, gente, ele dá um sorriso bonito ali pro gado dele, que sorri pra ele de volta e dá um beijinho na bochecha dele. Os dois a coisinha mais fofa do mundo. Na próxima cena a gente vê o Joke e o Zo estudando bastante, né, gente? E aí tem esse momento que eles recarregam um ao outro, né? Os dois sendo encantos juntos. Gente, é muito fofo, meus amores. Me deixa de coração quentinho. Enquanto o Joke está no banheiro, gente, o Zo acaba descobrindo as mensagens do Joke com o Patty, onde deixa claro pra ele que o Joke recebia ajuda e recebia umas dicas aí do Patty para conseguir se aproximar do Zo. Então ele tinha a ajuda do Patty para dar em cima do Zo, gente, só que eles não contaram isso para o Zo. A questão aqui, meus amores, não é o Joke receber a ajuda do Patty para dar em cima do amigo dele, para o Joke flertar com a pessoa que ele gosta tem muito tempo, mas sim que eles esconderam isso do Zo, meus amores, e o Joke ficou insistindo que isso não era errado. Depois da gente saber o passado do Zo, onde ele foi enganado pelo melhor amigo dele, compreensível do porquê ele ficou tão chateado com o Patty e com o Joke. Na verdade, a palavra que mais encaixa aqui é decepção, principalmente porque ele deu várias oportunidades para o Joke contar a verdade para ele e o Joke não fez isso. E aí o Zo encurrala o Patty, né, e fala para ele que vai dar ele apenas uma chance dele dizer a verdade. Qual é a relação dele com o Joke, né? O Patty acaba desequilibrando, caindo da escada, rompendo o ligamento do seu tendão e parando no hospital. Eu confesso que eu ri nessa cena. E aí o Zo confronta o Joke, gente, e o Joke fala que ele não faz ideia do que o Zo tá falando, por que o Zo tá agindo assim, por que o Zo tá tão nervoso. O Zo pergunta para o Joke se o Joke acha que ele é idiota, se o Joke tá querendo fazer ele se passar por trouxa. O Joke fala que não, ele insiste na ideia de que ele não sabe o que tá acontecendo. O Zo pergunta para o Joke quando que ele contaria a verdade para ele e como ele deve se sentir com o melhor amigo dele oferecendo ele para o Joke. E sim, gente, de onde o Zo tá vendo, meus amores, principalmente lendo o conteúdo daquelas mensagens, abre margem para essa interpretação, sim. E o Joke, gente, ele é péssimo com as palavras, né? Porque em vez de pedir desculpas e calar a boca dele, ficou falando que não é tão ruim quanto parece, que isso permitiu com que eles chegassem nesse momento aqui, e o Zo fala para ele que esse momento começou com uma mentira, que ele odeia ser manipulado, gente. Tudo que o Zo queria era um pedido de desculpas do Joke, que não veio aí, né, gente? O Joke só piora a situação, ele deixa a situação ainda mais difícil para ele, quando ele fala para o Zo que ele pensou que o Zo nunca descobriria. Ele induz o Zo a pensar que o Joke acha que o que ele fez não tá errado, ou seja, que ele não tá errado ao mentir para o Zo. E é por isso que o Zo fala que se for assim, como que ele pode confiar no Joke de novo? Em suma, quem provocou essa tempestade, quem fez o Zo se afastar ainda mais, foi o próprio Joke. Principalmente porque ele não vê o Joke reconhecendo o erro que cometeu. Eu confesso para vocês que o gesto grandioso que o Joke fez ali, eu achei tão fofo eles fantasiados ali, dançando, enquanto toca a música do Jong pra Hidden Agenda, gente, que eu momentaneamente fiquei um pouquinho bravo com o Zo quando ele não perdoou o Joke naquele momento, mas o Zo não quer um gesto grandioso, gente. Eu gostei muito que o coach esfregou a cara do Joke no asfalto aqui, o querido precisava. O Patty se desculpa com o Zo, ele explica que ele só ajudou o Joke a se aproximar do Zo, mas quando eles começaram a namorar, ele não fez nada para influenciar nenhum dos dois. Ele sabe que o que ele fez foi errado, que ele era para ser um amigo que o Zo podia confiar, que ele não podia ter feito isso pelas costas do Zo, e ele pede desculpas para o Zo e o Zo aceita. O Joke vai até o Zo e tenta fazer as pazes com ele, né? O Zo não quer escutar o Joke aqui enquanto o Joke não for sincero com ele, né? E aí o Joke começa a falar ali pra Flor, gente, mas obviamente ele está falando para o Zo tá presente, tá escutando tudo que ele tá falando. O porquê que ele gosta do Zo. O Zo foi a primeira pessoa a perguntar para o Joke o que é que ele quer, né? O Zo entrou no concurso da Lua e da Estrela no lugar do Joke, né, gente? Os veteranos estavam tentando
tentando forçar o Joke ali, o Joke não queria de jeito nenhum, e o Zou resolveu essa situação entrando no lugar do Joke. Ele fala que o Zou escutou ele sem julgar, que quando ele está com o Zou, ele pode ser ele mesmo, que no começo ele ficou confuso se os seus sentimentos eram correspondidos, e quando isso aconteceu, para ele não era mais suportável ficar ao lado do Zou apenas como um colega. Seu coração simplesmente não era dele mais, então ele começou a flertar com o Zou, que não há nada falso entre eles, seus sentimentos são reais e que sempre foi, e que tudo o que ele fez foi porque queria estar ao lado do Zou, que ele ama o Zou. Foi um monólogo muito certeiro, muito bonito e muito tocante, gente. Conhece o erro dele, né, gente, e pede desculpas de uma forma sincera. Ele promete que ele nunca mais vai mentir ou esconder alguma coisa do Zou. Ele vai provar isso pra ele, que ele vai reconquistar a confiança do Zou, e o Zou perdoa ele, né, gente, e ainda fala que o Joke demorou demais. Ele esperou tanto tempo o pedido de desculpa sincero do Joke, gente, que ele começou a acreditar que isso não ia vir. O Zou fala pra ele que ele está perdoado, mas que chega de silêncio, chega de segredos, chega de esconder coisas um do outro, para o Joke não fazer ele sentir dor por algo assim de novo. Como punição, meus amores, ele decidiu fazer greve de beijo por um mês. Só que o gado não aguentaria aqui, né? E o Zou colocando a mão na frente dos lábios pro Joke não beijar ele ali, meus amores, e falando que se ele quiser que os lábios dele se toquem, pra ele percorrer o caminho indireto, gente. Só que o Joke, meus amores, é o que eu falei pra você, gente. Se ele não tiver o Zou, ele não sobrevive, gente. É gado. E aí ele começa a beijar ali o Zou. E como o Zou tá com a mão na frente, gente, ele dá vários beijinhos ali na mão do Zou. A gente vê o Zou sorrindo pra ele, gente. Foi uma cena muito fofa. Uma rebaixada diplomática foi tão encantadora, né, gente? O sonho do Zou, onde ele venceu a competição do clube de debate. Então ele também ganhou a bolsa pra poder estudar na Finlândia, né, gente? Eles colocaram essa cena aqui pra enfatizar ainda mais pra gente o como que vencer era importante para o Zou. E aí, gente, ele vai acordar ali o gadinho dele. Pra isso ele enche o gadinho dele de beijinho na bochecha. Só que o Zou não levanta porque ele quer continuar recebendo beijinhos aí do mozão, né, gente? Muito fofo. E aí nem os pais do Joke e nem os pais do Zou vão na competição do clube de debate, né? Os pais do Zou estão ocupados, assim como os pais do Joke. E o Joke comenta com o Zou que os pais dele nem mesmo disse nada ali no grupo da família quando ele postou que participaria dessa competição de debate. O Joke pensa que seus pais não dão a mínima pra ele, principalmente o pai dele. Ele se sente muito negligenciado e isso explica pra gente o porquê que o Joke era tão indiferente às coisas, né? O Zou tenta animar ele ali, só que o Joke fala que tá tudo bem, que um tem o outro e eles vão pra competição. Eles conseguem vencer a competição, gente, e eu preciso elogiar aqui o como que os debates são muito bem escritos. Esse tema então que eles trouxeram no debate final eu achei bem interessante, e aí a equipe do Zou consegue vencer ali, só que a Nita que ganha a bolsa de estudo. Isso afetou o Zou de tal maneira que ele mal estava conseguindo pensar em outra coisa, e aí depois que o pai dele ficou doente, gente, aí que desandou tudo mesmo. Daqui a pouco a gente chega lá, gente, é que o Zou finge estar bem, só que o Joke percebe que ele não está. E aí, gente, o Pock não pôde ir na competição ali porque ele está passando mal, e o Zheng tá ali para cuidar dele. E o amigo do Zou pede ajuda ali para eles fazerem uma surpresa de aniversário para Nita. E, gente, foi a coisa mais fofinha de Hidden Agenda. Foi muito bonitinho ver o Dunk vestindo com essa roupinha de sapinho. E aí eles comemoram ali o aniversário da Nita. A Nita percebe que o Zou não se aproximou muito dela desde que ela venceu como melhor oradora. Porém, ela tá deixando o Zou ter o tempo dele, né, gente? E o Zou realmente precisava desse tempo. Pra mim é muito melhor ele ficar longe do que ele arriscar falar bobagem, gente. Eu compreendo. O Joke vai até ele depois e deixa claro que sabe que o Zou está fingindo estar bem. Perder a bolsa de estudos ali deixou ele chateado, que ele não precisa fingir com o Joke. Então fala pra ele que ele queria deixar a mãe dele orgulhosa, que a pessoa que ganhou o prêmio lá era um dos alunos da mãe do Zou, que ela ficou falando pra ele que ele era excepcional e tal. E que desde aquela briga que eles tiveram no ensino médio, o Zou sente que a mãe dele trata ele diferente. Que ele sente que decepcionou ela, que ele sente que não é o suficiente. Gente, a cabeça do Zou devia estar uma loucura aqui, gente. Esse é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Sentir que você não é o suficiente, não importa o que você faça. Ele ainda reitera, falando que ele acha que todo o esforço que ele fez foi em vão. O Zou se afundou numa poça aqui de tal maneira que é difícil tirar ele dela, né? Mas ainda bem que ele tem o Joke pra estender a mão ali pra ele. E aí o Zou recebe uma ligação ali do pai dele, onde o pai dele informa pra
ele que ele está no hospital. O Zo e o Joe rapidamente vão até ele, e aqui a mãe do Zo fala pro pai dele que ele não era para ter falado para o Zo, que ela ia falar amanhã, que o pai dele está bem, que a cirurgia correu tudo bem. A mãe do Zo, bem do jeito dela, né, gente, jeito ao qual o seu marido e seu filho está acostumado, ela conta para o Zo que o pai dele escondeu deles por muito tempo, que ele estava sentindo muita dor e que hoje eles decidiu surpreender ele lá na competição do clube de debate, né? Só que aí o pai do Zo começou a se sentir muito mal e eles acabaram indo para o hospital. Enquanto o Zo vai no banheiro, gente, o Joe fala para a mãe do Zo que um encorajamento dela para o Zo seria muito bom. A mãe do Zo percebe que o filho precisa ainda mais dela, né? Ela chegou a mandar mensagem para ele, parabenizando ele por ter vencido a competição, falando que estava orgulhosa dele, mas isso não era o suficiente para o Zo, né? E aí, meus amores, na hora que o Zo volta ali, a mãe dele abraça ele, ela fala que tá muito orgulhosa dele, ela parabeniza ele mais uma vez. Só que o Zo tá na fossa aqui, né, gente? Isso faz ele pensar demais, ele acha que isso aqui não tem sinceridade por parte da mãe dele. A mãe dele sorri ali para os dois, inclusive ela agradeceu o Joe por sempre estar ali do lado do Zo. O Zo fala que é um prazer, né, gente? Ele sempre vai estar ali do lado do Zo. E aí, gente, os dois voltam juntos ali. O Joe conforta ele ali do jeito que ele consegue. E aí, gente, ele é informado ali pelo Geng que seus pais apareceram ali no apartamento dele para fazer uma surpresa para ele, por ele ter vencido a competição do clube de debate, porém ele estava ali com o Zo o tempo inteiro, né? E nesse momento, gente, o Zo incentiva o Joe a ir atrás da família dele, fala que ele precisa de um tempo sozinho. O Joe concorda com a condição do Zo ligar para ele a qualquer momento se ele se sentir mal, bem gadinho, né, gente? E aí nesse momento que eles vão se despedir, gente, é uma das cenas mais fofas, mais graciosas de Hidden Agenda, meus amores, mas eu fiquei todo boiolinha, com o coração quentinho, gente. Eles são muito fofos, meus amores. Imitando ali as figurinhas de ursinho, o Zo fazendo a mesma coisa, gente. Eles ficando todo boiolinha um pelo outro. Fez o meu dia assim. Quando o Joe chega em casa, gente, os pais e a avó dele já não estão mais ali, mas eles deixaram um bilhete ali parabenizando ele, falando pra ele desfrutar ali da comida, né? E aí, gente, o Joe abre o celular dele, vê vídeos ali no grupo da família, onde a mãe dele e a avó dele tá toda emocionada, toda orgulhosa dele por ter vencido a competição. Aqui o Joe se emociona bastante, né? Ele sente que a sua família realmente se importa com ele, que seus pais podem não verbalizar, principalmente o pai dele, mas eles estão orgulhosos sim do Joe. O pai do Zo, que aparentemente estava melhor, acaba piorando aqui. Ele inclusive vai parar na UTI. O Joe aparece um pouco depois, deixa claro para o Zo que vai estar com ele nos bons momentos e nos maus momentos. E ele sempre vai estar ali para ele, que ele é o raio de sol do Zo. O Zo se sente mais confortável ali, mais aliviado por ter o Joe ali do lado dele, né? E aí ele deita ali no Joe, gente, termina de um jeito muito bonitinho entre os dois, com o Zo narrando de um jeito todo tristonho ali, uma história bem triste, né, gente? Um final até trágico do coelhinho ali. Desde o começo do episódio, o PT já começou a trabalhar pra gente que por conta de tudo que aconteceu, o Zo se sente muito perdido. E como o Zo é aquele tipo de pessoa que é um lobo solitário, né, que ele guarda tudo pra si, ele acabou afastando o Joe dele. E o Joe, tentando ser o namorado que ele acha que o Zo quer, acabou permitindo isso. Claramente faltou comunicação entre eles, gente, mas eu entendo os dois lados, né? O Joe, porque queria ser o namorado perfeito, não queria fazer o namorado se sentir com raiva nem nada assim. E o Zo, meus amores, porque ele não queria que o Joe ficasse tão mais preocupado com ele do que ele já está. Ele não queria arrastar o Joe pra isso tudo, né? Ele só não se deu conta que o Joe quer isso e que o Joe já está muito nisso. A verdade é que o Zo é o mundo do Joe, gente. Ele é o ar que ele respira, ele é a respiração do Joe, não tem muito o que fazer sobre isso. E aí o Zo decide se abrir ali com a mãe dele, né? Ele tem uma conversa franca com ela, fala pra ela que desde aquela briga do ensino médio, onde a mãe dele chorou com ele ali no carro e falou pra ele que dói bastante nela pensar que ela errou com o Zo em algum momento,
momento, que desde aquele dia ele sentiu que a mãe dele mudou o comportamento dela sobre ele, né, que ela parecia diferente. A gente vê que a mãe do Zo teve o tempo dela e aceitou o filho, né? O Zo nem precisou dizer pra ela que ele e o Joe que são namorados, ela já tinha pegado isso como eu. E ela tá feliz pelo filho, ela tá muito feliz que o filho tem alguém que ama ele, que irá cuidar dele, que vai estar ali com ele, não importa o que aconteça. A mãe do Zo realmente ama muito o filho, assim como ele também ama seus próprios pais. E esse drama familiar que teve no final de Hidden Agenda, ele é muito pertinente, ele é verossímil e, na minha opinião, ele acrescentou muito pra história. Voltando à narração aqui, o Zo fala pra mãe dele que ele sente que ela tá decepcionada com ele. Desde então, ele tenta fazer ela se orgulhar dele, que ele entrou no clube de debate, que ele entrou na competição por causa dela. Ele esperava com que a vitória mostrasse pra mãe dele que ele é digno do orgulho dela. Por ele não ter ganhado como melhor orador e nem a bolsa de estudos como aconteceu com o ex-aluno dela, ele sente que tudo que ele fez não significou nada. Sua mãe fala pra ele que ele tá pensando demais, que ele entendeu tudo errado, que ela nunca se sentiu assim em relação ao filho dela. O Zo fala pra ela que ele se sente perdido, e ele não sabe pra onde ir a partida. Sua mãe abraça ele, conforta ele, fala pra ele que tá tudo bem e que ela sente muito por fazer o Zo se sentir dessa maneira. Ela não se deu conta que essa cobrança excessiva que ela tem em cima do filho tava acabando com ele, né, gente? Tava gerando uma pressão muito grande no Zo. Depois que o Jang conversou com o Joke, né, o Joke não foi na festa de aniversário do pai dele. Primeiro porque ele não tá com cabeça pra isso, pois não para de pensar no Zo, e segundo, meus amores, ele não se sente confortável em casa, né? Ele próprio trouxe isso mais à frente no episódio. E aí, meus amores, o Jang fala para o Joke que o Zo pode não dizer, mas ele apreciaria muito se o Joke estivesse ali do lado dele, né? E aí o Joke vai até o Zo, ele fala para o Zo que ele não quer manter mais distância, para ele não pensar que é culpa dele quando as coisas não dão certo. Ele é o sol, que ele é suficiente, independente se ele tá tendo sucesso ou fracasso, que ele é muito importante para o Joke e que o Zo brilha por conta própria. O Joke foi absolutamente perfeito nesse discurso aqui, gente. O Zo precisava muito escutar isso. Ele foi muito sábio, muito bonito nas palavras dele aqui, só que o Zo não consegue enxergar isso muito bem, né? Ele pede desculpa para o Joke aqui por estar afastando ele e fala que ele precisa estar com os seus pais nesse momento. E aí ele volta ali para o quarto do pai dele. A mãe do Zo escutou essa conversa, gente, e ela pergunta para o Zo o que está acontecendo entre ele e o Joke. O Zo fala que nada, que tá tudo bem entre eles. A mãe dele fala que não parece, para ele fazer o que ele acha que é importante. Ele tem sido muito duro consigo mesmo ultimamente. Isso está afetando negativamente. O Zo tá tão afundado na preocupação que ele tem com o pai dele, em saber que ele não é uma decepção para a mãe dele. Ele não percebe, gente, que ele precisa ir muito do Joke nesse momento. Que o único momento que ele sorriu depois de tudo o que aconteceu foi quando o Joke estava do lado dele. Aqui a mãe dele faz ele compreender o como que ele ama muito o Joke, o como que o Joke ama ele de volta também, o como que o Joke adoraria estar ali para ele. Ela basicamente fala para ele que ele não devia afastar o Joke. Quando esse tipo de pessoa entra na nossa vida, a gente tem que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter ela. Isso é um bem tão precioso que a gente deseja manter na nossa vida. Aqui o Zo consegue sair desse abismo que ele se encontrava, ele voa atrás do Joke, abraça ele com força. O Joke abraça o Zo de volta, o Zo agradece o Joke por tudo que ele fez por ele, e a gente sente o coração do Joke voltando a bater por estar de volta nos braços da pessoa que ele mais ama. É muito gadinho mesmo, gente, a forma tão profundamente apaixonado que ele fecha os olhos ali, enquanto absorve o calor do Zo, quando se perde completamente no abraço do mozão dele, gente, é maravilhoso. Eles se reconciliam e fica tudo bem entre eles, né? E aí na próxima cena, gente, o Joke foi pra casa ali e se surpreende pelos seus pais estar ali, né? E aí a avó dele tenta convencer ele a ter uma refeição em família ali. O pai do Joke troca olhares com ele, né? E o Joke não se sente confortável ali. Ele rapidamente inventa uma desculpa, só que a avó dele e a mãe dele conseguem convencer ele. E aí, meus amores, o Zo aparece um pouco depois, porque o Jang contou pra ele que o Joke precisava dele nesse momento, né? O Joke até pergunta para o Zo se ele tem certeza que a sua família tá toda ali. O Zo fala que sim. E aí, na hora que o Zo senta ali na mesa, gente, o pai do Joe comenta que o Zo é um grande estudante, que ele é um aluno incrível, e pergunta como que o filho é na faculdade. Só que ele nem espera a resposta, né? Ele já vai insinuando ali ou que pode estar causando problemas para o Zo. Ele sempre está aprontando
faltando algo, que ele age como um vagabundo, que ele não se importa com nada, nunca levou nada a sério, gente. E o Zoe deixa claro pro pai dele que o Joke não é assim. E ele já ajudou o Zoe de várias maneiras, que ele é genuinamente bom. Fala que o Joke pode não ser o menino de ouro que o pai dele imaginou, mas que para o Zoe, o Joke é praticamente perfeito. O pai dele fica sem palavras aqui, o Joke se levanta e leva o Zoe para eles irem embora. Porém, o pai dele para ele aqui, pede um abraço para o filho. Nisso o Joke já fica todo emocionado, gente. Ele abraça o pai dele de volta e o pai dele fala que ele tem muito orgulho dele, que ele ama o Joke, que ele tá muito feliz do Joke ser o filho dele. Foi uma cena bem emocionante aqui, gente. Eu me identifiquei muito com o Zoe nesse momento. Vocês se identificaram também? Comenta pra mim. Conversa a sós ali com o Zoe, né? O Zoe pede desculpa pra ele por ele ter sido tão franco ali com os pais dele, mas que ele precisava fazer isso. O Zoe também se desculpa por ele ter afastado o Joke, que ele estava sem direção nenhuma, mas que agora ele encontrou o caminho dele. O pai do Zoe já saiu da UTI, né, gente? Muito feliz pelo querido. E deixa claro para o Joke que ele também já se resolveu com a sua mãe. E o Joke fala para ele que tudo bem, que o importante é que ele está ali com ele agora. E o Zoe percebeu como que o Joke é fundamental na vida dele. Pela primeira vez, se não me falha a memória, o Zoe fala que ama o Joke de todo o coração. O Joke também fala que ama ele, eles juntando os rostos aqui, um abraçado à cintura do outro, gente, muito lindinho, muito fofo. Aqui o Zoe finalmente parabeniza a Anita por ter ganhado a bolsa de estudos, né? Ele fala pra ela que ele tinha que ter feito isso antes, só que ele tava se sentindo meio perdido ali, que agora ele entendeu que tem outras coisas mais importantes na vida dele, e ele fala que está feliz por ela, né? A Anita agradece ele ali. Vem esse momento que o Joke fica com ciúme dos dois, gente, e o Jong fazendo expressão de ciúmes, é sensacional. Ele vai até o bar do Guy, né? Eles tomam um junto, se provocam ali. A gente vê que os dois se reconciliou, né, gente? Agora, se eles vão ter algo a mais, não sabemos, só o futuro dirá. A gente vê o Joke usou de volta ali no local onde eles deram seu primeiro beijo, e o Joke fala para o Zoe para eles beijarem novamente, né? Agora com a certeza do sentimento que um tem pelo outro, com a certeza que um ama o outro, né? E aí, gente, o Zoe dá um beijão no Joke, vem mais um beijão maravilhoso entre o Jong e o Dunk. Só entregaram beijão em Hidden Agenda. O beijo do episódio 7, então, entrou pra história da GMMTV. E aí o Zoe fala para o Joke que agora ele tem um novo sonho, que é estar ao lado dele pra sempre. Muito bonitinho, muito fofo. Bem gadinho também, né, gente? É, meus amores, o Zoe vai virar gadinho do Joke também, né? A gente adora. E o Joke nem fala nada, né, gente? O impacto no coração aqui é muito grande. O coração dele é acelerado de tal maneira que ele simplesmente só captura os lábios do mozão e vem mais um beijão sensacional entre eles. Um beijo muito bonito, um beijo muito apaixonante, um beijo muito profundo que transparece pra gente o como que esses dois se amam e o como que eles vão ficar juntos pra sempre. Eles se beijam e se abraçam com tanto amor que eles param de manter essa Hidden Agenda, que eles escutam os seus corações gritando, cantando bem alto o como que um vai amar pra sempre o outro. E nessa cena bonita, com a química do Jong e do Dunk absolutamente espetacular, Hidden Agenda chega ao fim. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, até a próxima, meus amores, um beijão, bye bye.